Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Diogo Morgado voltou este ano ao teatro, apareceu em O Rei Zarolho, uma excelente comédia negra, ao mesmo tempo que rodava o último filme como realizador e na televisão interpretava a principal personagem na novela Para Sempre. Muito bem-vindo, Diogo. Obrigado, Germano. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde ou boa noite. De onde quer que nos estejam a ver. Exato, a ver e ouvir, e depende das horas. Exatamente. Agora a gente pode ver isto em 24 horas por dia. É uma honra e sempre um renovado prazer receber-te no meu programa. Só uma pergunta inicial. É verdade que eu te fiz a primeira entrevista profissional? De rádio, sim. Sim. De rádio, sim. É verdade. É sempre com muito carinho. Para Como, já como somos ator amigos. ou modelo ainda? Não, como ator, sim. Foi a propósito da Terra-mãe. A Terra-mãe. Foi em 97 o primeiro trabalho profissional. Não foi o primeiro trabalho profissional, mas foi o primeiro trabalho com um elenco fixo, porque já tinha feito A Mulher do Senhor Ministro, não sei se te recordas, Sim, com a Ana Bola e com a Maria Rueff, Vítor de Sousa. Penso que até é o primeiro trabalho da Maria Rueff. É possível. Eu fiz uma pequena participação, essa foi assim a minha estreia, mas como ator, que eu ainda nem sequer sabia o que é que isso significava. Foi em 97 na Terra-mãe e tu foste o primeiro jornalista na rádio a entrevistar-me. Na altura para... Mas entrevistei-te, não sei se tu tens ideia, antes de seres ator. Não tenho ideia disso. Como modelo. Não tenho. Eu fiz uma coisa na altura, estava na Rádio Renascença, Ok. e era uma reportagem sobre a moda e a droga. Ok. E então... E eu não tinha nada a ver nem com um nem com o outro. Pois, não, tinhas a ver Foi uma bela entrevista. Tinhas a ver com a moda. Tudo bem. Tinha a ver com a moda. Ok. Tinha a ver com a moda, mas... Eu acho que nunca tive a ver com a moda. Porquê? Porque eu, como puto da Margem Sul, para mim aquilo era um pescate. Portanto, aquilo foi uma coisa que surgiu na minha vida. Nunca foi algo que eu quis, nunca foi algo que eu perseguisse. Tinhas quantos anos nessa altura? Eu tinha 14, 15 anos e de repente sou abordado e de repente estou numa agência e de repente pagam-me para tirar umas fotografias. E portanto aquilo para mim nunca foi uma coisa que eu sentisse que era para mim, nunca me senti identificado com o meio sequer. Era uma aventura em que o miúdo estava a mergulhar e fui para a cidade grande. Foi scouting? Sim, acabou scouting por ser. Scouting é olheiro. Para quem... Sim, acabou por ser. Como é que foi esse encontro? Foi normal, foi uma coisa. Aliás, de normal não teve nada, mas foi na altura teve uma. Normal aos olhos de hoje, não é? Porque hoje em dia já há muita gente que aparece assim, ou porque alguém vê, ou porque alguém passa ao contacto e as coisas surgem. Estamos a falar em 96, 95, 96, sim. 95, 96. E foi na altura uma publicação que era a revista Super Jovem, não sei se te recordas. Sim. Era uma das mais vendidas na altura. Era juvenil para aquele segmento. Que tinha uma espécie de um concurso que oferecia um curso de manequim na altura, e um grande amigo meu, eu era apaixonado já na altura por fotografia, e um grande amigo meu quis participar e eu disse, eu tiro-te umas fotografias. Ele disse, eu pago a revelação. Na boa. Eu tirava-lhe as fotografias e ele sim queria ser modelo ou manequim, lá o que é. Que eu não sei, até hoje não sei bem a diferença. Era o contrário, tu é que tiravas as fotografias. Eu tirava-lhe as fotografias, eu tirei-lhe as fotografias. E quando cheguei lá à casa da mãe dele, portanto, obviamente morávamos ainda com os nossos pais, quando cheguei a casa, a mãe dele era costureira. E então tinha assim muitas roupas de coisas tipo, imagina, coletes de cowboy com aquelas fringes. E aquilo para mim era aquilo era carnaval. Tipo Toy Story. Toy Story, exatamente. Aquilo era carnaval, para mim era carnaval mais cedo. Eu assim, espera lá que eu também quero experimentar aqui estas roupas. E então, ao experimentar as roupas, o Márcio, na altura, tirou fotografias também eu com as roupas e acabou por mandar as duas. Quando revelou o rolo, mandou as minhas e as dele e pronto. E eu acabei por ser chamado e ele não. Geralmente é sempre assim, até quando há castings. Olha, o que é que tu fez? Eu venho acompanhar a minha amiga. Eu venho acompanhar a minha amiga. E depois, não quer experimentar também. É um bocadinho à filme. Foi assim que foi. Foi assim que tudo começou. Foi assim que um miúdo da Margem Sul que... Essa história da Margem Sul era algum estigma na altura para ti? Não, ainda hoje é. Eu acho que... Não estás a brincar. Verdade. Não estou a brincar, Germano, porque tu ainda hoje, tu vais a ver, tu vais pelo Portugal fora, vais a Coimbra, vais mesmo às grandes cidades, ok? Tu encontras esse estigma, no sentido em que as coisas, em determinados setores profissionais, as coisas acontecem em Lisboa, acontecem na capital. Basta vermos que eu estou em cena com uma peça
em Lisboa, não é? Que não sabemos muito bem como é que vai ser a tour. Portanto, se há de passar pelas principais cidades ou não e pouco mais. E, portanto, logo aí, a sensação que fica no resto do país, obviamente, que as coisas acontecem na capital. Margem Sul significa não viver na capital e ainda hoje não o vivo. E, portanto, quer se queira, quer não, apesar da proximidade, há sempre aquela coisa de que a cidade é ali e nós estamos fora dela. E portanto, não é um estigma no sentido de querer ser mais ou menos, não é nesse sentido. Ou de me segmentar sequer. É apenas uma descrição. Mas a ponte, é como diz o Joff Mega, é uma passagem para a outra margem? E apenas isso? Na altura era. Na altura, hoje em dia já não. Hoje em dia já está mais esbatido. Está muito esbatido. Está ali com algumas distâncias estão esbatidas com o Skype ou com as mensagens. Portanto, a distância, à medida que os tempos avançam, as distâncias vão se encurtando cada vez mais. Quer as físicas, quer as sei lá, as ideológicas, acho eu também. E daí não sei, que as ideológicas agora andam cada vez mais afastadas também. Ou muito confusas. Ou muito confusas, não é? Mas na altura ir para a cidade, um miúdo com 15 anos, 14, 15, ir para Lisboa, andar nos transportes públicos e fazer o que quer que seja, não estando habituado a viver na cidade, era um grande para mim foi a experiência mais impactante na minha juventude, foi começar a vir para Lisboa. Enquanto estudante. Enquanto estudante. Estavas aqui no 10º? Décimo, para aí, décimo. Nono décimo, sim. Como é que os teus pais encararam essa reviravolta na tua vida, com algum sobrolho carregado? É interessante estás-me a fazer essa pergunta, porque essas perguntas acontecem há 20 e tal anos, quando começavam uma pergunta. Hoje em dia perguntam-me outras coisas diferentes, mas é sempre interessante. Há de lá chegar. Mas é sempre interessante reviver essa jornada. Porque do passado, já conversámos isto várias vezes, se conhece muitas vezes o presente e previne-se e projeta-se o futuro. Falámos disso há pouquíssimo tempo, por isso é que estás a puxar esse assunto. Eu não sou pessoa do passado, ok? Eu não sou pessoa do passado. Eu acho que nós, como tu disseste e bem, já me disseste algumas vezes, que também ouviste dizer que o passado deve-se visitar, não viver, não é? Tem direitos de autor, Júlio Isidro, pronto. Eu sou um bocadinho assim, visitar, mas mesmo o visitar é QB, porque eu acho que nós vivemos tanto tempo de alguma forma a pensar de onde vimos e que esquecemos um bocadinho que temos é que seguir em frente. Eu acho que as lições ficam em nós, no nosso corpo e no nosso espírito, mas se nós paramos muito tempo para pensar nelas, acabamos por nos tornar cada vez mais amargos, porque geralmente a tendência é lembrarmos das coisas más e não necessariamente das coisas boas, porque a vida é assim, não é? Desde o nosso do nosso ADN ao movimento celular, que são as experiências más que nos previnem que aquilo volta a acontecer. O perigo do tempo das cavernas. E põe aqui a carapaça. Mas não me respondeste, como é que os teus pais encararam essa tua nova aventura? Na altura não encararam. Primeira aventura profissional. Na altura não encararam muito bem. Na altura não foi uma coisa propriamente muito, muito positiva, no sentido em que pais preocupados, o que é que tu vais fazer, como assim, o que é que isso Ou era por ser a moda concretamente? Também um bocadinho, sim. Ou seja, se hoje em dia o mundo artístico é um bocadinho mais, ainda é extremamente incerto para muita gente, no sentido de se quer saber o que é, não é incerto no sentido económico, esse será sempre, é a natureza do meio, mas é confuso, na altura ainda mais, não é? Na altura ainda mais. E o meu pai é mais conservador nesse sentido, e para ele fez-lhe muita confusão, como assim? Eu próprio, a mim o que me fez confusão é eu próprio nem sequer saber bem o que é que se estava a passar comigo e de alguma forma já ter ali ter alguma resistência. Mas eu acho que isto é dinâmica. Resistência interna. Resistência interna, sim, resistência interna, familiar, por assim dizer. Mas eu compreendo que era um passo muito grande para de repente, como é que um miúdo de 14, 15 anos, quer dizer, o meu filho tem 13. O que é que o teu pai fazia? O que é que o meu pai fazia? Trabalhava, e a minha mãe também trabalhava. E portanto estava na vida dele, não tinha nada a ver com a tua e não sabia do que é que se tratava. Exato. Era basicamente isso, sim. E então deste-lhe alguma resistência ou pensaste por ti próprio e avançaste? Eu acho que eu sempre fui um bocadinho, como é que eu ia dizer, eu nunca me dei bem com normas. Não é que eu não gosto de seguir, não é que eu não cumpra a lei, não é nesse sentido, mas não és a nível de ideologia, quando eu vejo 50 mil pessoas aí numa direção, eu tendo a não ir.
porque esta coisa de seguir a manada faz muita confusão, mas sempre me fez, desde miúdo, e portanto eu gosto de pensar por mim e gosto de errar por mim e de testar por mim, de experimentar, para poder ter autoridade para poder dizer, olha, isso para mim, isso não é para mim. Ou então dizer assim, olha, eu tenho mais apetência para isto do que tenho para aquilo. E portanto, nesse sentido, acabei por ir um bocadinho lutar contra essa resistência. Contracorrente. Contracorrente, mesmo do ponto de vista familiar. A minha mãe secretamente dava-me um incentivo necessário, mas as coisas acabaram por naturalmente começar a acontecer. Mas tens quase a convicção de que se não fosse a moda, se calhar não serias ator. Não tenho essa convicção, não, porque eu explico porquê. Porque eu era o locutor principal da rádio da minha escola, coisa que eu nunca fiz força. Coisa que eu nunca fiz força, mas havia a rádio escolar, a Rádio Onda Verde, por exemplo, que era um projeto da área escola, em que se elegeu e fez-se audições. De onde é que era a escola? Era assim mais esta Cruz de Pau. E depois, mais tarde, a secundária do Manuel Cargaleiro, no Fogoteiro. Portanto, eu de repente tinha a chave da rádio da escola e durante os intervalos animava a malta passando música. Durante 10 minutos? Fazendo cartas. Sim, 10 minutinhos. Eu tinha cartas de amor da Marta para o Francisco e do Francisco para a Marta. Exatamente, era mesmo, completamente. Ainda na altura não havia nada de podcast, nada, não havia nada. Estavas sempre à frente. Portanto, não foi nada que eu quis, foi uma coisa com articulação com a aula de português e o conselho diretivo, etc. E depois eles acabaram fizemos leituras e uma espécie de um teste, não é? E acabei por ficar como locutor e jornalista da coisa. E portanto, eu acho que se não fosse de uma maneira, eu acho que de outra. Eu acho que hoje em dia, aos 42 anos, vejo que há características em mim, do ponto de vista inato, que podia ser que não acontecesse, mas poderia haver grandes chances de vir parar ao meio aquilo que eu faço hoje, seja de uma forma ou de outra. Como é que se deu o passo seguinte? Como é que se deu o passo seguinte? Em que sentido? Alguém te descobriu ou coisas perguntou ou foi uma evolução natural? Não, acabou por ser uma evolução natural. Depois no curso conheci na altura um grande manequim que era o David Simões, ele era professor nessa escola. Como é que se chamava? Talvez se me lembrava de Lisboa. Não, era uma coisa que eu não me recordo do nome, mas era aqui na Graça. E ele era agenciado pela Ana Borges, na altura pela Elite. A Elite, na altura era Look Elite, ainda não era Elite, afiliada da Elite. E acabei por conhecer a Ana Borges, e a Ana Borges agenciou-me e as coisas começaram a fluir. Depois comecei a fazer uns castings, acabei por fazer um casting para um anúncio da Small, que era o cão Alex busca e ele ia buscar Small. Alguns dos mais velhos devem se lembrar. Tu lembras-te, foi antes disso, que era, Setora, como é que se diz Small em inglês? Não me recordo. Não te recordas? Esse não. Como é que era? Era uma jovem modelo que depois fez 1 ou 2 filmes. Okay. E acabou por morrer tragicamente num acidente. E o que é que o anúncio era o quê? Era só como é que se diz small em inglês? Como é que se diz small em inglês? Não me recordo. Era o catchphrase. Eu era Alex Busca. Alex Busca e ele ia buscar já era uma segunda fase das campanhas. Sim. E então... E foi assim, as coisas começaram... E foi assim que as coisas começaram. Olha, e depois e a RTP? Alguém te foi buscar? Sim, na altura, num desses castings... Ou soubeste dessa... num desses castings precisavam de um tipo alto, com umas certas características para a mulher do Sr. Ministro, uma participação, já com algumas falas, e na agência acabaram por me escolher a mim. E eu fui fazer essa participação na mulher do Sr. Ministro, que diz a história que correu bem o suficiente para depois na RTP, quando houve o casting para a primeira telenovela em 97 do famoso Rui Vilhena, o argumentista, fui chamado para esse casting e de repente dei por mim de caras com o Virgílio Castelo, com o Joel Branco, com com o falecido Pedro Lima, e estávamos ali na Rua Castilho a fazer um casting,
E foi insólito, na altura foi insólito, porque nós não havia e-mails, só havia telefones e faxes, e havia os bips. Lembro os bips. Exatamente. Para quem não sabe o que era um bip, era uma espécie de era um pagerzinho que nós recebíamos de mensagem. Alguém ligava e dizia, não se ditava a mensagem, e depois no bip recebia-se a mensagem escrita. Parecemos muito antigos. Muito antigo. E eu tinha um bip e era o bip, eu recebia a morada para onde eu tinha que ir e lá ia eu. E de repente chego lá e ele pergunta-me assim, então, mas sabes o texto? Eu, qual texto? Não tinha texto. Então, mas nós mandámos o fax, mas eu não tenho fax. Então, mas se não sabes nada, o que é que estás aqui a fazer? Eu pergunto a mesma coisa, mas tive 2 horas para chegar aqui, portanto eu não me vou embora assim. Então, não vais fazer nada, vou. E pronto, e deram-me um papel para a mão. Improvisaram ou não? Não, deram-me um papel para a mão. Eu estive ali a fazer um máximo de esforço que eu pude para decorar aquilo. A minha cabeça eu não tinha a memória treinada como tenho hoje. Portanto, aquilo para mim custou-me horrores. De repente, olha, é a tua vez. Eu, chego, entro lá para dentro, Virgílio Castelo. E eu começo logo a tremer de várias vezes, porque eu só o via na televisão. O grande Virgílio Castelo. E que tinha contracenar com o Joel Branco, também só conhecia da televisão. Oh senhores, o que é que vai acontecer agora? Ele explica-me, diz-me, olha, então a situação é assim, estás num café, umas medidas a passar, está verão e não sei o quê, e tu, pronto, é só isto, está bem? Sabes de cor? E eu, não sei. Não sabes? Começa logo a azedar. O Virgílio Castelo, que é o senhor da disciplina, começa logo, como assim? O que é que estás aqui a fazer, meu estafermo? Começa a disse, espumar. mas pensou. Eu percebi logo o olhar torto do homem, assim, olha, já fui. Pensaste mesmo já? Pensei o que é que eu estou aqui a fazer. Começou e acabou a minha carreira aqui. Sim. Lá foram mais 3 euros de transportes públicos aqui à vida. Na altura não eram euros. Não eram euros, eram escudos. Sim. Escudos. Tinha o ticket tinha o número 3, ficava de um lado e ficava do outro para chegar a Lisboa. Que era uma guilhotinazinha, não te lembras? Não? Claro. Dentro dos autocarros tu tinhas que pôr o ticket e fazer assim, cadunk, e fazia um quadradinho. E depois viravas ao contrário, cadunk. Ou seja, não tinhas nem carro nem moto. Nada. Na altura não tinha nada. Nem vontade. Não, estou a brincar. E foi assim. Depois, ou seja, depois de repente no meio do casting eu lia a minha parte e depois de repente começa a fazer. E o Virgílio faz: o que estás a fazer? E eu, peço desculpa. Como tinhas dito que umas miúdas a passar e tal, eu imaginei que. E ele faz-me assim: tens tempo? Sim, tenho tempo, então eu tive 2 horas para cá chegar, agora tenho a tarde toda. Então vai lá estudar essa merda, vai. E então voltei para a fila novamente para ter mais tempo para decorar aquilo. Quantas pessoas estavam lá nessa altura à procura do mesmo papel? 20 ou 30 Lembras-te de alguém que, conhecido, ou que mais tarde viesse também a sigrar? Lembro-me de uma pessoa, por exemplo, que na altura também dava nessas leads, que era hoje que é um dentista, que é o Miguel Stanley. Sim. O Miguel Stanley, por exemplo, estava lá nesse rol. A tentar a sua sorte. Assim Miguel Oliveira também hoje é dentista, portanto, também tanto dá para ser ator como dentista. Exato. Mas pronto, e depois 5 castings mais tarde fiquei eu. Tiveste que ainda ir depois lá várias vezes. vezes. Ao antigo. Como é que era ali aquele teatro que se chamava? Que na Feira Popular? Ajuda-me, Germano. O teatro da Luzia Maria Martins? Não. É o Teatro Vasco Santana? Vasco Santana. Não, a Luzia Maria Martins tinha lá a companhia dela. Ok. Então pronto, é isso. É o Teatro Vasco Santana. Ainda fui umas 2 vezes ao Vasco Santana. E depois... Fazer castings? Fazer sim. Ia sendo cada vez o rol dos eleitos ia sendo mais pequeno. E na altura sabes, era um grande risco para... Sabes também, eu posso confessar, não é segredo para ninguém, que uma vez eu entrevistei a Patrícia Tavares e ela também convidou-me a fazer um casting. Era eu e os anjos, os irmãos, o Nelson e o Sérgio. Obviamente que aquilo correu tão mal que começou e acabou ali. Se calhar não correu mal, foi uma aventura. Foi uma aventura, foi giro, foi engraçado. Foi engraçado. Não. Mas por falar no teatro, dá-se o passo natural, porque percebe-se perfeitamente. Tu não fizeste o conservatório, entraste diretamente para a televisão, mas precisaste de ter bases das tábuas. Sim, foi aliás, o meu segundo a seguir à Terra-mãe foi justamente aqui no teatro onde eu estou hoje, no Teatro Maria Matos. Estreiei-me pela mão do Almeno Gonçalves numa peça, mas eu diria que a minha escola assim mais substancial, a minha formação naquele período foi no Teatro Aberto pela mão do João Lourenço.
Eu, na altura, fiz uma audição para uma peça só com o João Perry e com a Margarida Marim. Era o Skylight, do David Ayer. Penso que foi essa que eu vi. Eu acho que foi, sim, a primeira. Foi a primeira. Eu acho que sim. Mas foi sem dúvida a peça onde, aliás, foi a experiência a mais, quando era muito novo, foi a experiência mais impactante a nível de formação. Foi com o João Lourenço. Inclusive o falecido Rogério Samora, na estreia da peça, disse: Pois é, então quer dizer que fizeste 3 anos de conservatório com 3 meses com o João Lourenço, não é? Ou seja, ele já tinha trabalhado com o João Lourenço várias vezes e eu sabia exatamente o que é que ele estava a querer dizer. O Setor João Lourenço. Uma universidade aberta e ambulante mesmo. Pronto, e mesmo, ambulante também. Mas é um grande encenador. Como é que foi a tua estreia? A estreia aconteceu... a família foi lá ver ou não? Está a falar de quê? Do teatro. Do teatro. Oh, Germano, tu com a idade estás a ficar muito emocional em relação à família. Pois estou. Percebi que sim. A família é muito importante. A família é importante quando ajuda. E é importante quando é importante. Porque infelizmente há muita gente que não tem uma estrutura familiar que possa dizer a mesma coisa. Não é? Ela é importante para o bom e também é importante para o mau. Mas é bom conhecermos o teu lado. Eu acho que há muita proteção pessoal do teu lado. Mas eu acho que sim. Mas é legítimo, eu tenho legitimidade para isso. Com certeza. Bem. Eu não te vou perguntar com quem andaste ou com quem andas. Não, isso já não é família sequer. Isso é só coscovilhice. Isso é só coscovilhice. Nem te vou fazer chorar, de certeza. Não faz. Mas podes fazer. Se calhar fazes chorar pelas coisas mais estranhas e mais inesperadas. Inesperadas. E ainda a conversa olha, nem sequer chegou ao lado, não é? Ainda está a sair da igreja. Então vamos daí. Não, mas eu pergunto isto porque lembro-me de te ver muito triste nessa altura, porque estavas mesmo sozinho e um bocadinho desamparado. Porque eu não me esqueço. É? Sim. Então é bom que te esqueças dessas coisas. Não. Eu acho que não. Dei-te um grande abraço, chorámos um bocado. Chorámos? Pois é muito choradeiro. Germano, eu acho que não há jovem nenhum que a dada altura não se sinta um bocado sozinho. Eu acho que hoje em dia, principalmente com os tempos em que correm, é muito fácil um jovem no meio da multidão se sentir sozinho. E portanto eu acho que faz parte do nosso crescimento nós termos uma história na nossa cabeça que se calhar é um bocadinho maior do que aquela que nós estamos a viver de facto. E portanto, para mim, ter pessoas que me são queridas nos momentos importantes é importante para mim como é para qualquer pessoa. No entanto, acho que isto sendo uma profissão e uma profissão que requer disciplina, sobretudo para prevalecer, requer disciplina. A exposição é uma coisa um bocadinho diferente. A exposição pode-te afetar de uma forma positiva ou negativa, mas eu acho que é de alguma forma a disciplina e o rigor com que tu levas as coisas que te fazem perdurar ou não naquilo que muitos consideram uma profissão, mas levam a coisa como sendo amadores. Eu acho que, ao contrário do que muita gente diz, para seres profissional é preciso seres pago. Não, eu acho que para seres profissional é preciso seres profissional. E há muitos ditos amadores que são bem mais profissionais do que muitos amadores com muitos profissionais que eu já trabalhei. Porque eu acho que é essa ética e essa integridade com que tu levas aquilo que tu fazes, seja aquilo que for, e o respeito por quem estás a fazer, neste caso o público, que te define. E eu posso dizer que se não tivessem sido esses momentos menos bons enquanto jovem, em que se calhar aos teus olhos ou aos olhos de quem via estava um bocadinho sozinho e desamparado, eu acho que isso é um bocado de exagero, mas se calhar era assim que eu sentia dramaticamente como jovem, sentia isso dessa maneira. Que de alguma forma me formou, porque eu ao fim do dia dizia assim, mas espera lá, eu estou a fazer isto porquê? E se calhar houve muitas coisas que hoje em dia são abafadas pelas redes sociais e abafadas pelo glamour e abafadas pelas marcas que te querem dar coisas e não sei o quê, que não levam sequer esta malta que começa nesta atividade a se perguntar o porquê. E tu questionaste-te? Questionei-me, claro, ainda hoje me questiono várias vezes em vários campos da minha vida profissional. O quê? Qual é a questão que te levantas a ti próprio mais vezes? Acho que a que levanto mais vezes é se estou a contribuir. Ou seja, se o facto de eu querer fazer aquilo contribui para que aquilo seja melhor. E depois a segunda coisa é, será que isto está a ser bom para mim? Eu estou a tirar algum prazer disto, está a ser Diogo, proveitoso. Ao fim de 27 anos de carreira, ainda te questionas?
Então, onde é que está a segurança que deverias ter Não, segurança, com esta idade e com este tempo? Quem vem para as artes, a palavra segurança e artes nunca conseguem estar de mãos dadas. Isso é ridículo, no sentido em que se tu vens para qualquer lado que tenha alguma arte, ou do entretenimento, ou que tenha uma exposição pública, e se não te começas a ficar confortável, ao ficar desconfortável, isto não é trabalho para ti. E tu sabes isso melhor do que ninguém. Há um constante desconforto que, ao fim e ao cabo, depois acaba por começar a ser, não diria confortável, mas que acaba por ser um parceiro, um hábito. É um amor-ódio que se gera. É uma coisa com que tens que viver. É uma coisa com que tens que viver. Faz parte do ADN desta coisa. Eu posso dizer inúmeras pessoas e personalidades que são estratosféricas e que depois acabam sozinhas e sem nada. E, portanto, essas pessoas têm que, a dada altura da jornada, se questionar. Eu vou-te dar um exemplo. Eu, há relativamente pouco tempo, vi um artigo sobre Josh Holloway. As pessoas veem quem? Josh Holloway era aquele ator, modelo enorme de quase 2 metros de altura que entrava no Lost, que apareceu e durante vários anos brilhou. Quando acabou a série, ele caiu no esquecimento total e absoluto. Ele pensou, e como nós todos pensamos, bom, tem a carreira lançada, está garantido, vai fazer campanhas de modelo, vai ser contratado para outros filmes, e nada disso aconteceu. Exato. Tens medo? Não, sabes porquê, Germano? Porque eu acho que há duas coisas. Cair no esquecimento não me assusta absolutamente nada, porque eu nunca estive nesta profissão para ser lembrado. Portanto, ser esquecido não me chateia. O que é que me chateia? Chateia-me não poder fazer as coisas que me fazem feliz. Isso sim. E outra coisa que eu sempre fui muito bom de finanças. Sempre fui muito bom de matemática. E, portanto, eu desde cedo percebi que para chegar à idade que tenho hoje e poder fazer aquilo que eu quero, houve passos que tiveram que ser tomados muito cedo no que diz respeito às finanças. Pé de meia? Pés de meia, investimentos, negócios paralelos, coisas que fazem com que uma pessoa não tenha que se sujeitar a tudo aquilo que aparece pela frente. Ou seja, tu com esta idade, que não és velho, mas já tens experiência suficiente para a malta mais nova dizer assim: epá, por amor de Deus, não gastem tudo aquilo que ganhem. Conservem qualquer coisa de vosso. E duas coisas. Então vou dizer ainda mais do que não conservem nada. Não guardem nada. Porque guardar dinheiro é matar o dinheiro. Não, invistam. Invistam. Guardem-no no sentido de investimento. No sentido de o melhor sítio para guardar é investir ajuizadamente. E não é só os certificados de Forro. Não são só os certificados de Forro, não são só depósitos a prazo, não são só coisas. Isso é fazer. Hoje em dia temos o mal afamado YouTube que te pode dar, que é na ótica de finanças para totós, é perfeito. Oh, Diogo, mas é preciso fazer tanta tolice. Mas olha que eu aos 16, atenção, eu dos 15 aos 17 já tinha, o meu dinheiro foi todo para a carta de condução, para o carro. Os meus pais não pagaram carta de condução, não pagaram carro, não pagaram nada. Portanto, eu desde muito, muito, muito cedo que me habituei a gerir bem as minhas finanças. O que eu quero dizer com isto é, já nessa... atenção que isto vem da pergunta, tens medo de ser esquecido? Zero medos de ser esquecido, porque nunca trabalhei para o reconhecimento da fama. Mas eu acho que isso não vai acontecer porque tu já fizeste tanta coisa, és tão querido. Amanhã já ninguém se lembra disso. Eu sei. Isso é pipocas. Recordo a Eunice Munhoz, por exemplo, que faleceu, fez em abril 1 ano. Já não se fala nela. Tu tens o grande Rui de Carvalho. Tu vais à rua, ok? Vais à rua e perguntas: conheces o Rui de Carvalho? Claro, o mestre do teatro. Ok. A última coisa que ele tenha feito, ninguém sabe. Ninguém. Com um bocado de sorte, dizia o Relir. Com um bocado de sorte. Teatro. Com um bocado de sorte. Não, estou a falar de teatro. E mesmo na televisão. Dizia o Inspector Max, por exemplo. Para aí, no máximo. Isso aqueles que ainda se lembram do Inspector Max, ok? Mas toda a gente sabe quem é o Rui de Carvalho. E portanto, isto é muito efêmero. E quanto mais cedo nós percebermos o quão efêmero isto é, mais prazeroso se torna. Então, menos a sério tu te levas. Então, como é que tu podes manter na crista da onda? Eu acho que eu nunca estive na crista da onda. Tiveste. O que é a crista da onda? É estar lá em cima. Não, isso não existe. Isso é ego. Germano, isso é ego. Não é. Houve uma coisa. É ego da nossa pessoa e da projeção dos outros. Eu vou-te dar este exemplo. Crista da onda. Então, o português
vai à ópera. À Oprah, ok. Pois, deixa-me terminar o raciocínio para tu perceberes. A Oprah Winfrey. Pronto, a Oprah Winfrey. Deixa-me terminar o raciocínio. E portanto, para o Tuga, isso é a crista da onda. A crista da onda, ok? Para a Oprah, é uma segunda-feira à tarde. Quer dizer, não é nada. É zero. O que é a crista da onda? É o tamanho do nosso ego. É o tamanho do ego de quem vê alguém que diz: aquele gajo está mesmo lá. Então o gajo tem um Rolls Royce e tem uma penthouse. Não? Aquilo é que é ter sucesso? Não, meu. Ter sucesso é ter saúde, é ter as pessoas com quem tu... É não estás preocupado em pôr comida na mesa. Isso é ter sucesso. O meu grau de sucesso, posso dizer que está muito próximo de ser atingido, se não foi atingido mesmo. Aos olhos dos outros, isso não é ter sucesso. E, portanto, esta coisa da crista da onda, eu nunca estive tão na crista da onda como agora, e se calhar há 20 anos atrás, quando tu dizes que eu estava na crista da onda, eu não estava nada na crista da onda. Nada. Estava aos olhos dos outros, do ego dos outros, da projeção da pequenez, da mentalidade pós-salazarista dos outros. Agora, da minha não. Não fales na vida privada de Salazar, por favor. Isso é outra coisa. Para quem não sabe, tu já lá foste encarnada o personagem. Na vida privada. Na vida privada. Mas é isso que eu te quero dizer, Germano. Eu acho que nós estamos muito habituados a ver... mal comparado, super mal comparado, não é? Nós temos aqui cheios de problemas da nossa vida, não sei o quê, blá, 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 blá. Assim que tropeçamos vais ali ao hospital, passas por uma aula ou duas, ok? De repente não tens problemas nenhuns. Zerinho problemas, não é? E de repente um bitoque parece-te manjar, não é? E portanto, isto tem tudo a ver com a perspectiva. Se nós nos habituarmos a pôr as coisas em perspectiva, vamos ficar com uma escala muito real das coisas, muito real. E vamos minimizar os problemas e vamos relativizar também muito aquilo que são as supostas glórias. Já vamos às tuas aventuras em terras do tio Sam, como habitualmente se diz. Passada essa primeira fase da entrada na televisão, nas novelas, aparece uma coisa que é o Amo de Teresa. O Amo de Teresa é do ano 2000. Uhum. E eu lembro-me, se não te lembras, eu vou recordar aqui uma memóriazinha. Okay. No dia em que tiveste a conversa com o Emílio Rangel e ele deu-te um dossiê com o texto todo, nós fomos almoçar, aliás, duas. E tu disseste-me: olha, tenho aqui isto, abre e vê o que é que te parece. Okay. Eu abri e tinha lá uma cena de cama que eu li avidamente e disse: olha, isto parece muito bem. Sem saber que era com a Ana Padrão. Foi realmente outra coisa que te deu, modelou a tua imagem. Sim, modelou a minha imagem, não sei. Para o bem e para o mal. Eu sei que houve assim, eu diria que houve assim duas etapas importantes no início do meu percurso. Eu nem gosto de dizer carreira, porque isso é um bocado... Simone tem uma carreira... Mas foi 65 anos de carreira. Isso é uma carreira, mas isso é uma também carreira. Tu ainda vais só nos 27, por amor de Deus. Isso é um percurso. Não, mas há muita gente que está há 3 ou 4 anos nisso e já fala em carreira, que eu acho absurdo. Acho absurdo. Eu digo: pessoal, acorda, pá, vai tomar banho. Acorda para a vida. Acorda para a vida. Eu, na minha carreira, eu assim: mas puto, tu apareceste hoje, como assim? Carreira. Enfim. O que é que eu ia dizer que não era mentira? Foi a Terra-mãe em 97 e depois foi o Amo de Teresa. O Amo de Teresa foi para mim das coisas mais impactantes do ponto de vista profissional na minha vida, ok? Porque foi, de repente, as pessoas sabiam o meu nome. Tudo o que veio para aí, depois disso não teve o mesmo impacto. Ou seja, deixaste de ser aquele puto do Amo de Teresa para... Não, foi ao contrário. Deixei de ser o Miguel do Terra-mãe, sei lá, aquelas personagenzinhas que eu ia fazendo na televisão. Logo no início? Para passar a ser o Diogo Morgado. Isso foi assustador para mim, porque chamarem-me pelo nome das personagens já não era novidade. Foi o impacto que E era enquanto elas estivessem no ar? Sim, de alguma maneira sim. Elas depois também caem no esquecimento. Sim, as séries ou as novelas, sim. O Amo de Teresa teve muito impacto, foi o telefilme mais visto de sempre na SIC. Não sei se ainda tem esse recorde, mas se não tiver está muito para em segundo ou algo assim. E de repente toda a gente só falava daquilo, não é? Aquilo teve um impacto muito grande. E depois foi os programas que seguiram, não é? Fui a Júlio Pinheiro, as Noites Marcianas com o Carlos Cruz. Lembro-me que foi algo também... De repente as pessoas estavam a ver, não era a personagem, estava eu ali na primeira pessoa a falar sobre aquilo que foi para mim, e de repente
foi assim uma coisa muito, muito grande e que na altura foi um choque. Na altura foi um grande susto porque Não estavas preparado? não estava preparado, nem queria. Nunca quis. Nunca quis esta coisa das pessoas na rua. Eu acho que há uma pessoa que faz isto, que diz isto maravilhosamente bem, que é o Joaquim Monchique. O Joaquim Monchique diz: pá, eu sempre quis ser famoso. E ele fala aquilo genuinamente. Ele tem mesmo partido, tira mesmo prazer nas pessoas a falarem, a abordarem-no. Ele tem mesmo muito prazer nisso. Eu não. Eu nunca tive prazer nisso. Eu nunca tive prazer em ser reconhecido na rua. Nunca tive prazer. É algo com que eu lido, aprendi a lidar. Não és como o Woody Allen, que dizia que tinha passado metade da vida a querer ser conhecido e a outra metade a querer esconder o facto de ser conhecido. Não quero esconder nada. Se as pessoas me abordam na rua, fico contente, não é? Mas não posso dizer que quando saio de casa é a coisa que eu mais espero que me aconteça. É pá, eu adoro que agora 20 pessoas na rua me parem para falar de não sei do quê. Mas já aconteceu. Já aconteceu, mas e tenho prazer nisso e vejo nisso algo muito positivo, ok? Agora, não é aquilo com que eu me sinto mais confortável, nem é daquilo que eu tiro mais prazer. Onde eu tiro verdadeiramente prazer é quando as pessoas me falam em algo específico, de alguma coisa que eu tenha feito. Olha, adorei a forma como tu fizeste aquela cena assim assado, ou a forma como a sua personagem... Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo no Teatro Aberto. Dos eventos mais impactantes para mim foi, eu fazia um órfão na peça, nesta que te referi, A Luz de Inverno, Skylight do David Ayer, e eu fazia um órfão e de repente estou no meu camarim, no final do espetáculo, e entra-me um tipo, maior, eu já sou alto, o tipo era maior que eu, não me diz nada, fica cara fechada, avança sobre mim e dá-me um abraço muito grande e diz obrigado. E eu fico assim em choque, não, obrigado eu e tal, o gajo volta, vira as costas e vai-se embora. E eu vou à portaria e digo assim, vocês, quem é este senhor que entrou aqui? Não entrou aqui ninguém. Então tinha entrado pelo palco, ok? Percebi claramente que tinha algum distúrbio mental ou algo do género. Não consegui perceber o que era, mas o que eu senti foi uma gratidão profunda por aquilo. Talvez uma identificação. Uma identificação, possivelmente. Isso para mim foi muito, muito impactante. E ainda hoje, não é? Eu me lembro como se fosse ontem. Não é das pessoas aos berros na rua a dizer você quer, fez a coisa. Mandaram-te bocas. Já te mandaram muitas bocas. Sim, mandaram bocas, mandaram elogios, mandaram piropos, mandaram uma merda, já mandou também? muita coisa. Sim, claro que sim. O mundo é feito disso, não é? Mas, ou seja, para te dizer que essas são as coisas que mais me marcam, não é? Nessa peça Luz de Inverno, sim. Tu entravas no princípio e no fim? Entrava no princípio e no fim, sim. E depois ia jantar? E depois ia jantar e às vezes jantava durante. Jantavas... E uma vez atrasaste? Não, nunca me atrasei. Estavas lá mesmo na altura da deixa? Claro que sim. Pronto. Claro que tu estás a confundir-me com alguém. Não, estou só a perguntar. Estou só a perguntar. Não, eu lembrava-me que tu tinhas que fazer qualquer coisa no meio da peça, em vez de ficar lá no camarim à espera. Não. Isso a grande maior parte das vezes ficava assim, mas então vinha para a porta, uma coisa assim. E nunca te aconteceu tropeçares nos cabos? Não, ou chegares atrasado, ou não sabes os textos, que são as 3 regras fundamentais do teatro? Isso nunca me aconteceu nada. O máximo que me aconteceu assim parecido foi numa peça infantil, A Canção dos Oceanos. Estávamos num festival qualquer, num palco ao ar livre, e de repente cai uma coluna. Foi assim o máximo que me aconteceu, mas nunca. E caiu-te em cima? Não caiu, mas se tivesse caído tinha sido complicado. Tinha sido notícia? Não sei se tinha sido notícia, mas em minha casa tinha sido uma grande notícia. tinha sido complicado. O facto de A Canção dos Oceanos, que era uma peça infantil, o facto de teres trabalhado para crianças, ou mesmo trabalhado em peças mais pequeninas como o Rui Unos, que era uma peça só com 2 atores, o que é que dá-te igual prazer estares a representar com 6 ou 10 ou 20, ou apenas sozinho ou com 2? Isso eu percebo o que tu estás a dizer. Não é a mesma coisa, Germano. Não é a mesma coisa, e quem te disser vai estar a mentir, eu acho. Não é a mesma coisa tu estás numa plateia com 200 pessoas e estás com uma plateia com 6. No entanto, quando eu digo que não é a mesma coisa, não tem que ser bom e mau. É só diferente. Eu já tive espetáculos em que tinha 6 pessoas a assistir. E o que eu te posso dizer é que a gratidão e a forma como essas 6 pessoas estavam a assistir ao espetáculo,
e como no final fizeram questão de esperar e dizer o quão gostaram do espetáculo. Há duas formas de pensar assim, que é, estas pessoas podiam estar noutro lado qualquer e escolheram estar aqui. E são 6 pessoas que merecem tanto ou mais do que 200 ou 300 pessoas. E lá está, mais uma vez é uma questão de perspectiva. Se nós tivermos isto em perspectiva, de repente aquelas 6 pessoas são família, são tipo, tu és dos meus, tu estás aqui comigo, a ver? E então é um espírito diferente de, ei, é só 6 pessoas, ninguém gosta disto. Que é uma coisa muito tuga, é uma coisa muito, tu vais de bestial a besta à velocidade de um espirro. E daí agora andamos um bocadinho para a frente e já recuamos. Quando estiveste nos Estados Unidos aqui há 7 anos, 7, 8 anos, sensivelmente, aprendeste uma coisa seguramente, que é a mentalidade americana e o modo de vida e a forma como se encaram as coisas é muito diferente. Eu até pergunto isto porque eu já conversei várias vezes com o Joaquim de Almeida, que foi o nosso precursor em termos artísticos, de alguém que foi para a América singrar. Como é que é trabalhar com alguém que não está realmente habituado às regras norte-americanas? Trabalhar com alguém? Sim, uma produção tão grande que tu ou alguém trabalhar numa coisa que Sim. não... sei lá, eu tive a sorte de já trabalhar há bastante tempo antes das coisas acontecerem, nesse sentido, no sentido internacional. E portanto, para mim, não foi um choque muito grande do ponto de vista profissional. Não foi um choque muito grande. Há um ajuste e uma adaptação a tu trabalhares numa língua que não é a tua. Essa é, para mim, é a dificuldade maior. A forma como tu te expressas numa língua que não é a tua. E fixar os textos, não é? Fixar os textos para mim nunca foi problema. Não, em inglês. Em inglês também não. A questão é a apropriação desses textos. É como é que tu tornas aquilo teu numa língua que não é a tua. Não é? É estranho. Tu estás... eu digo isto há anos. Não digo. não é verdade. Portanto, o decorar não é o problema. O problema é a apropriação da verdade daquela cena. Em relação à cultura americana, posso dizer que há muitos dos ideais americanos, os bons, eu identifico muito esta coisa de eu não quero saber, eles não querem saber de onde é que tu vens, nem o que é que fazes, o que é que fizeste antes. Tu tens aquele espaço e aquele tempo para provar o que vales. Se fores a pessoa que melhor provou, és a pessoa que fica. Eu gosto muito disso. Posso dizer que foi das coisas mais refrescantes da minha meritocracia? Vida. A meritocracia foi tipo, eu fiquei, não foi por contactos, os filmes que fiz, as séries que fiz, não foi por contactos, não foi por um golpe de sorte, foi porque eu, no momento certo, à hora certa, provei que era melhor que os outros. E aí, lamento imenso, mas é a verdade das coisas. E portanto, eles não quiseram saber se era português, quiseram saber se eu tinha sotaque, se não tinha sotaque. E acho que esse lado da meritocracia nos Estados Unidos é muito real. Mas também não sabem se Jesus Cristo tinha sotaque. Sim, exato. Mas não é disso que estamos a falar. Antes de fazer Jesus Cristo já tinha feito outras coisas. O primeiro filme americano que eu fiz foi em Nova Iorque. Chamava-se Red Butterfly. Era um filme independente. Exatamente. Qual é que é a diferença entre um filme independente e série B? É o orçamento? O que é um filme independente e série B? Eu acho que o série B está muito associado, se calhar, àqueles filmes mais de porrada que havia e aqueles filmes mais de género. E de ovnis. De género, sim. Fantasia. Fantasia, assim, mas com muito pouco dinheiro. Com muito pouco dinheiro. Os filmes independentes, hoje em dia, um bom argumento pode ter pouco dinheiro e ficar um grande filme. Não é? Tu tens um filme como o Tangerine, foi rodado num iPhone e correu os prémios sem fim, ok? E portanto, se for um bom argumento com um bom conceito e bons atores, tens um bom filme. Não é o dinheiro que define os bons filmes. Quando tu fizeste O Filho de Deus, que é um filme, e a Bíblia, não é? E a série, sim. E a série, portanto, são duas coisas diferentes, embora dentro do mesmo personagem. Não são dois formatos diferentes. Mas são duas coisas. Sim, mas são duas produções diferentes. Não são. Era a mesma produção. Que nós na Sexta-feira Santa temos que levar contigo. Pois, lamento imenso. Em duplicado. Lamento imenso. É que cada assim que a TVI transmitem. Lamento imenso. Já viste isso, não é? Não vi, não vejo televisão. Eu sei disso. Sabes mas disso, não vejo. Deixa eu ver o que é que está a dar. Olha, está a dar o Diogo. Lamento imenso. Carregas para o canal. Lamento, caros ouvintes. E estás a ver o Diogo. Não está ao meu controle. Nem sequer ganho nada com isso. Nem está no teu contrato. Não, nem está no meu contrato. Está no teu contrato. Achaste que era o clímax da tua carreira na altura ou não? Tu tens uns chavões, Germano Campos, que o clímax da tua carreira. O clímax da minha carreira.
Sim. O clímax da minha carreira é hoje. É hoje. É. Nesta entrevista. Obrigado. É o clímax da minha carreira. Bem me parecia. Eu já desconfiava. Porque quero, porque estou feliz. Também eu. Tenho assunto e coisas para contar. Tenho saúde, tenho amigos e faço o que gosto. O clímax da minha carreira é hoje. Eu não estou a correr para nada. Saímos de uma pandemia, coisa que eu pensei que era difícil de recuperar. Achei mesmo na pandemia, achei que o mundo não ia mais voltar a ser o mesmo, nem parecido. Não voltou a ser o mesmo, mas está próximo, apesar de tudo está próximo do que era. E portanto, estas coisas são assim. Eu senti na altura que era algo surreal. Da mesma forma que foi surreal quando em 97 me sentei numa mesa e tinha a Lídia Franco e o Armando Cortês e o realizador era o Nicolau Breiner. Senti que era surreal. Como é que um miúdo de origens humildes da margem sul de repente está ali naquela posição? Tudo o que acontece de surpreendente nesse campo da minha vida é quase como se não fosse comigo. Falas muitas vezes agradecido ao Armando Cortês. Muitas vezes. Muito grato, porque sim, foi sem dúvida a única, talvez, eu não diria a única, mas foi a primeira pessoa que ativamente expressou, dizendo que eu tinha algo a contribuir neste meio. E isso, para um miúdo de 14, 15 anos que ainda está à procura de si mesmo, é algo com um grande impacto. É um impacto muito Lembras das palavras certinhas? Lembro-me perfeitamente das palavras. Ele puxava-me, dava-me na cabeça para eu dizer as coisas. Diz-me o texto. Ele dizia o texto. Agora respira. Isto é um assunto, isto é outro assunto. Ele dava-me as indicações. E depois eu ia ficando, obviamente, tenso e aflito e triste. E ele disse-me, se eu te digo isto, é porque sei que vales a pena. E esta coisa do saber que vales a pena para um miúdo, naquela altura, é algo que perdura comigo. O sentimento de gratidão, o sentimento de eu quando for grande quer ser assim. Sabes, aquela coisa de eu quando for grande quer ser assim, para alguém. Sabes que é dessa história, nós há pouco falávamos do Rui de Carvalho ou da Eunice. O Armando Cortês é do tal rol de atores que tirando o Teatro da Casa do Artista, hoje em dia a nossa geração, a anterior, sabe quem é. A atual, com os mais novos de 20, 30 anos, Armando quê? Não sei, não faço ideia. Mas isso é normal. Mas é tão triste que isso aconteça, também, não é? Crianças com cancro é triste. É tal história do efêmero. Eu acho que é daquelas coisas que quanto mais nós paramos para pensar o quão é triste isso, não estamos a ter atenção que o futuro está à nossa frente. E eu não tenho... Custa-me também, obviamente, e tento sempre que posso honrar a memória das pessoas que me fizeram a diferença. Não é o culto da saudade. Não é o culto da saudade. Não. Mas perceber que acho que o próprio Nicolau, por exemplo, não teve a homenagem merecida de tudo o que fez em Portugal. E acho que hoje em dia, por exemplo, quando vemos para uma série como o Rabo de Peixe a ter tanto sucesso lá fora, nós não temos noção que o Nicolau contribuiu para isso. O Nicolau Breiner contribuiu para isso, contribuiu para o desenvolvimento da indústria audiovisual, e com escola e com a indústria. Havia uma NVP, Nicolau Breiner Produções, toda a gente o chamava de louco, e ele, numa terra de ninguém, arriscou a fazer aquilo que só os brasileiros é que sabem fazer, não é? E portanto, na altura era um louco, era o que é que estás a fazer, és parvalhão, e não era um visionário, e não soube ter o reconhecimento devido. No entanto, a vida é feita disto. Custa imenso, mas a vida é feita disto. Eu acho que eu se contribuir para alguma coisa, não estou à espera do reconhecimento disso. Estou à espera do reconhecimento dos meus filhos, das pessoas que me são queridas, isso estou à espera porque são pessoas que estão a assistir à luta na fila da frente, não é? Mas não o faço na esperança de ter um mérito de não sei quem, prémio carreira, blá blá blá. Tu fazes porque sentes que deves fazer, porque sentes que de alguma forma isso é aquilo que deve ser feito e aquilo deve ser a tua missão. E fazes no dia em que não acreditas nisso e acreditas noutra coisa, se calhar devias estar a fazer outra coisa. É o que eu acho. Já recebeste prémios, por exemplo, os Globos de Ouro, essas coisas? Não recebi os Globos de Ouro, fui a muitos Globos de Ouro, recebi alguns prémios, sim, recebi alguns prémios de trabalhos que fiz, mas é como te digo, o último prémio que recebi nem fui lá, por exemplo.
Se calhar não estavas cá. Não fui lá. Ah. Não pude ir. Não podias ter. Mas Alguém recebeu por mim. olha, mas os teus melhores prémios, obviamente, que são os teus 2 filhos. Os meus melhores prémios são os meus filhos, sim. E é o papel que eu estou sempre constantemente a tentar aperfeiçoar e ficar Olha, e tu a ver se não sou um erro de casting. projetas-te no filho mais velho que tem 14 anos? Não projeto nada. Não? Absolutamente nada. Eu sei de fonte própria, não é? Sei de experiência própria, que não é bom de todo expectativas. Quaisquer expectativas é o passo para a morte, eu acho. Acho que sim. Acho que a expectativa só gera uma única coisa, que é a decepção. A expectativa é a decepção, não há outra coisa. O que é que tu esperas de não bom? corresponder àquilo que tu esperas. Até quando corresponde? Faz assim. Corresponde, ficas satisfeito. Tão bom. Ficas satisfeito com cozida à portuguesa também, não ficas? Sim. Então não tenho expectativas. Ficaste bem Não alimentado. tenho expectativas. na Faço o aula. melhor que se pode fazer na esperança de correr bem. E algum deles, tendo um ator, realizador e argumentista e produtor em casa, notas alguma tendência para a vida artística ou nem para isto estão virados? Não, acho que o meu mais velho, por exemplo, tem um sentido crítico apuradíssimo. Ele vê um filme e uma série e sem dar... não sei, é inato, é uma coisa que talvez por assistir, por coexistir comigo, analisa a estrutura, analisa o argumento, analisa o trabalho do ator e desfruta ao mesmo tempo, que é coisa que eu faço muito. Eu quando começo a ver as outras coisas é porque já não estou a gostar. Quando não vejo nada é porque eu nem me dou conta que existe argumento, não me dou conta. Há o descrédito, o suspense of disbelief, não é? O suspender do descrédito. E de repente eu estou mesmo envolvido. E o meu mais velho é assim. O mais novo é o Diabo da Tasmânia, é um pantomineiro de façanhas e de. Esse sim Portanto, é dado à arte de fingir. Então temos qualquer coisa. Temos uma centelha, uma faísca. Se ele te pedir algum conselho, tipo teatro amador, por exemplo, ou outras coisas do género, Claro. o que é que tu lhe dirias? Eu vou dizer aquilo que. Eu vou dizer a verdade daquilo que eu sinto como pai e vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance para direcionar como encarregado de educação. É o que eu vou fazer. Quando a imprensa cor-de-rosa, e há bocado falavas aí nos mexericos, eu sei que não, era entre aspas, mas quando mexem na esfera da tua vida privada e sobretudo quando envolvem os filhos, tu aí metes as garras todas de fora. Não. Não? Não meto. Ou deixas passar? Deixo passar. Não há, garras fora... até o assunto morrer? O assunto morre porque há outro que vem a seguir e há outro que vem a seguir. Tem que alimentar as páginas. Então, isto é tão estranho e bizarro que as coisas são o que são. Não é? As coisas são o que são. Hoje em dia, então, com as fake news, o que é uma notícia? O que é uma notícia? Antigamente tu dizias, há uma notícia de que, e tu assumes automaticamente que aquilo é verdade, certo? Era assim que fazias. Alguém noticiava uma coisa, mesmo que, ou seja, estamos a falar fora do campo da esfera da imprensa cor-de-rosa. Uma notícia, ok? Hoje em dia, não. Questionáveis. Hoje em dia, um telejornal, um jornal da noite, pode abrir com uma notícia completamente falsa. Completamente falsa. Por isso é que depois vêm os pedidos de desculpa. E depois vêm os desmentidos, e depois vem não sei o quê, e vende a mentira, vende o desmentido, vendo pedir desculpa por causa do desmentido. E assim sucessivamente. É uma novela. E depois vem o campeonato Campeonato Nacional de Futebol e a gente esquece isto. Acabou já. E depois vamos beber umas minis e vamos para a praia. Exatamente. É assim. Há bocado falaste na pandemia. A pandemia já começou há 3 anos. Parece que foi há 50, mas não, foi só há 3. E ainda estamos com os efeitos da dita cuja. No teu projeto pessoal, enquanto realizador, enquanto responsável por uma produtora, fizeste um filme, fizeste um telefilme para a TV durante este período. Atenção, não estamos a falar da Mala Pata, que foi anterior. Ou Solom. Exato. E tiveste aí bastantes dores de cabeça. Tiveste quase a fechar as portas ou não? Depois do Interface... sim, primeiro que tudo sim. Fizemos um filme chamado Interface, um telefilme que falava, entre outras coisas, sobre a própria pandemia, ou o que acontecia durante a pandemia. Era rodado e sobre. Rodado
e não era só sobre, mas era como de alguma forma aquele evento poderia condicionar as pessoas e foi muito bem recebido. Tive críticas fantásticas ao filme. Foi difícil fazer, mas essencialmente aquilo que falavas de possivelmente considerarmos fechar a atividade, no sentido em que o mundo ficou de tal ordem, de cabeça para baixo, e o meu sentido de orientação em relação ao norte das coisas ficou de tal forma abalado, que eu não estava a ver a coisa com muita esperança, sabes? Eu fui muito abaixo nessa altura. Fui muito abaixo como ser humano, ok? Não estou a falar de... Como te falei, a minha vida estava organizada, não era nesse sentido que me preocupava, do ponto de vista real, não era esse que me preocupava. O que me preocupava era o sentido ideológico, era sentir culpa por ter 2 filhos, por exemplo. Porque é que eu os trouxe num mundo que está Mas culpa assim. por ter 2 filhos, estávamos a Tu perguntaste, eu estou a responder. Sim, pronto. Mas que tipo de culpa é que tu poderias Uma culpa no assumir? sentido de o mundo está a um sítio horrível. O mundo está a um sítio horrível. E eu trouxe 2 crianças para este mundo. Não é? É um mundo onde eu não me identifiquei de todo. Porque assim, no mundo em que vivemos, ou no mundo em que vivíamos, há coisas que eu me identifico, há coisas que não me identifico. E de alguma automaticamente tu sabes onde é que pertences. Pertences às coisas que te identificas, não é? Quando de repente tu não te consegues identificar com nada, no sentido em que está tudo, está uma chinfrineira de tal maneira e está tudo de tal forma perdido, e as pessoas no trânsito e as pessoas estavam irritadiças, as pessoas estavam mal educadas, as pessoas atropelavam-se umas às outras, uma corrida desenfreada ao papel higiênico, cada notícia que aparecia era pior que a outra. Nós estávamos num filme de ficção científica dos piores, nem era ser B, era C, e aquilo não era um filme de ficção científica, aquilo era a nossa vida. E de repente tinha o meu filho a perguntar-me: pai, quando é que isto vai acabar, não é? E eu comecei por dizer: claro que vai acabar, filho, como é óbvio que vai acabar. E ao fim de 1 ano e meio: pai, então, mas quando é que acaba? E eu passei a não ter respostas, não conseguia ter respostas, e essa sensação de não ter respostas inundou-me de tal maneira, que eu pensei assim: vou fazer filmes depois disto? Quem é que quer saber de historinhas? Que historinhas? Que tipo de historinhas? Vou fazer uma comédia? Quem é que quer rir? Sabe? Esse tipo de coisas, sabes? Foi este tipo de perguntas. Começaste-te a questionar. Comecei-me a questionar e questionar aquilo que me motiva a seguir a minha vida. Mas isso para entrar para a depressão é um passo. Sim, talvez, não sei. Acho eu. Nunca cheguei, nunca cheguei a esse ponto, mas ou seja, as questões eram muitas todos os dias e... Eu agora ia dizer que o trabalho salva, mas isso faz lembrar os campos de concentração. Mas é um bocadinho por aí. Só agarrar-se às tábuas de salvação que tem. É assim, para mim, o meu trabalho, aquilo que eu faço como atividade profissional, sempre foi uma raiz estrutural muito grande na minha vida. E, portanto, eu sou aquilo que faço. Muito daquilo que faço. E, portanto, quando de repente aquilo que tu fazes deixa de fazer sentido, ou pelo menos pensas que poderá não fazer sentido, de repente tu ficas ali um bocadinho abanado, não é? Ficas ali um bocadinho sem saber o que fazer, como fazer, para onde dirigir. E foi uma sensação não muito boa. Foi das últimas assim que eu me lembro que me impactaram bastante. E devagarinho as coisas começaram-se a recompor. Acho que a partir do momento em que de repente toda a gente começou a ficar vacinada e as máscaras começaram a cair, eu acho que comecei a respirar de maneira diferente, porque começava a ver outra vez os sorrisos das pessoas. O ar puro, exatamente. Começava a ver as pessoas... Isso para um ator, sobretudo no teatro, é fundamental. Não, de repente pessoas sorrirem dava vontade de as fazer sorrir mais. Olha, então se calhar fazemos uma comédia. Olha, se calhar já mandas umas piadas, de repente começas a mandar umas piadas. Eu sou como tu, somos assim brincalhões na nossa conversa, gostamos de mandar umas larachas para fazer rir os outros. Foi uma altura que eu não tinha. Eu só faço isso de quem eu gosto muito. Pronto, então é assim que eu te tenho em conta, isso para mim é um elogio. Mas, ou seja, nesse período eu não conseguia fazer isso, não conseguia, não é? Juntava-se com os amigos, quando passaste a poder fazer isso, e era só queixas e lamúrios e pronto. Mas pronto, eu acho que todos passámos isso de alguma maneira. Eu tinha muita inveja da malta que ainda assim
conseguia ser proativa na sua atividade e na sua função, principalmente pessoas que obviamente se calhar não tinham uma função tão ligada à humanidade, por assim dizer, e ligada às questões emocionais, não é? Pessoas que tinham um trabalho se calhar mais executivo, conseguiram fazê-lo. E nessa altura eu invejei ter esse trabalho mais executivo, se calhar. Fizeste coisas online nessa altura, para além do só ainda hoje faço coisas online. Passei a descobrir uma coisa fantástica. Descobri não, que é eu sempre gostei muito do mundo dos videojogos e nunca escondi isso. E hoje em dia estou ligado ao mundo dos videojogos através das vozes que faço para muitos videojogos portugueses. E hoje em dia um videojogo tem um budget 3 vezes superior a um filme. E a história que é envolvida e muitas vezes o rigor que é envolvido num videojogo, determinados videojogos, está como tudo, não é? Como há filmes de série B, também há jogos de série B, mas também há jogos premium, como, sei lá, jogos como Odisseia, que tem jogos que te fala da história do Egito e que tu navegas através de que foi a história do Egito. E acabas por aprender e não apenas a parte lúdica, não é? E é esse lado que sempre existiu em mim, desde miúdo, e passei a assumi-lo. Portanto, criei um canal na Twitch, que é um canal, que é uma plataforma live streaming virada especialmente para os videojogos, e criei uma pequena comunidade onde me expresso muitas vezes, com alguma regularidade. Faço live streams, seja dos jogos, dos títulos que saem agora, seja dos filmes que vão saindo. És uma espécie de comentadora? Dou a minha opinião, sim, e uma opinião que na comunidade é considerada porque efetivamente eu jogo há 20 e tal anos. Portanto, não, e estás por dentro do jogo. Por dentro do jogo. Tu, para fazeres uma dobragem, sim, tens que estar não só dentro do texto, como do espírito do personagem. Da emoção da personagem e imaginar de alguma forma, porque se eu faço isso como ator, por exemplo, quando estou, sei lá, num filme ou numa série, penso, ok, como é que o público vai reagir a isto, não é? Quando estás a dobrar um videojogo é a mesma coisa, só que como eu sei o que é estar de lado de lá, eu de alguma forma condiciono o trabalho a levar aquele tipo de emoção. Sei lá, o personagem encontra um item colecionável qualquer. Se calhar para um ator que não seja jogador, aquilo para ele é tipo, olha que bom, encontrei um mapa. Mas eu sei o quão é fantástico encontrar um mapa naquele. Então parece que há um entusiasmo extra de uau, encontramos isto! Uau, é mesmo incrível! Quem é que é essa voz? Para esta não sei, eu inventei agora, mas já fiz alguns. É parecido dentro da mesma onda de fazer dobragens para cinema de animação? Não. Por exemplo, o último filme fiz o ano passado, que foi o Incrível Maurice, era o gato, o Maurice, com a Sara Prata. Não, aquilo é uma história fechada, com as inflexões, com a história contada com aqueles parâmetros, e aquilo é assim, tu dás a tua versão daquela história, ok? Num videojogo as coisas não são bem assim, porque tu tens a parte da história, em que são os cinematics, tens a parte em que tu vês o filme a acontecer, em que a personagem reage de uma determinada maneira, mas depois tens toda a chamada gameplay que a personagem é muito tua. Eu tenho, por exemplo, um videojogo que fiz, que foi o Infamous Second Son. A minha personagem, o Delson Rowe, eu filo à margem sul, com aquele slang do margem sul, e não estás a ver bem o que é que vai acontecer. Então, muito, e não tinha nada a ver, o original não era nada daquilo, não é a ver? Portanto, há uma liberdade de alguma forma criativa. Não era Bronx ou Harlem. Não era Bronx ou Harlem, não. Portanto há uma liberdade criativa diferente, não é? Agora vai ser um grande título também o novo Spider-Man, o Miles Morales, do Homem-Aranha, exatamente, que também é assim um título grande. Vamos aguardar. Tu já fizeste 3 filmes de longa-metragem como realizador? Não, como realizador fiz 5. 5 longas-metragens. Falamos do Malapata, o Solon, o Interface, o Irregular. Falta Legado. Sim. O Legado. Esse que estreará em princípio de 2024. Sim, sem dúvida, sim. O que é que te levou a modificar, não a modificar, mas a potência maior para passares da frente para trás das câmaras? Eu acho que achas que é uma coisa que o Sean Penn também fez a mesma coisa? Não sei. Eu acho que como ator, quando tu gostas verdadeiramente do que tu fazes e do teu ofício, tu estás sempre a ver de fora. De alguma forma tu estás a fazer, mas quando estás na verdade do que estás a fazer, estás por dentro. Mas até lá a preparação e a consequência disso, tu tentas enquadrar aquilo, é uma peça que tentas enquadrar numa história maior, não é?
Acho que só assim é que nós servimos a história. Um ator serve a história a partir do momento em que aquela cena particular temos-la em consideração um bolo maior e aquilo tem que encaixar na perfeição. Não pode ser, hoje apetece-me fazer assim e depois na cena seguinte vou para o outro lado e já não, aquilo não bate a bota com a perdigota. E portanto, de alguma forma, eu acho que quem gosta verdadeiramente de cinema está sempre a ver a coisa na estrutura dos 3 atos, não é? Eu, por exemplo, como espectador, vejo poucas séries, vejo muito mais filmes do que... Eu sempre fui muito mais da hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, do que aquela coisa de ver 20 episódios, não sei do quê. Ou seja, basicamente quase 20 horas para ver uma história. Há relações que duram menos. E na primeira temporada. E na primeira temporada, exatamente. É um investimento muito grande. É um investimento muito grande de tempo e de energia e tem que valer mesmo a pena. E há séries que valem muito, muito, muito a pena, ok? Mas também não consegue chegar a todo lado. O que eu quero dizer com isto é, como ator, quando eu trabalho com os meus colegas, quando estamos a trabalhar na mise-en-scène de uma cena, eu sou uma parte, mas a minha, o prazer que eu tiro é, ok, qual é a tua ideia, realizador? E, ok, o que é que tu achas disso, colega? E como é que as câmaras vão captar? É este bailado, é este todo que eu tiro verdadeiramente prazer. Não é no facto de ser eu a fazer. Eu acho que esta coisa do ego do ator entra muitas das vezes no caminho da execução, da função. E ao contrário do que se possa pensar... E entra em conflito? Não entra em conflito, mas atrapalha. Eu acho que não. Acho que há atores que têm um ego gigante e que aquilo é a essência e é por isso que eles são tão bons. Fazem George Clooney, por exemplo, não é? O George, não faço ideia de George Clooney. Não, porque ele é realizador e ator. Sim, mas espera, estou a falar dos atores que têm um ego grande. Não estou a falar dos realizadores que são ele também tem atores. Acho eu também. Deve ter. Não, eu acho que não. Eu por acaso não tenho em conta como isso. Acho que é um tipo até bastante aprazível. Mas o que é que eu ia dizer? Eu acho que, ao contrário do que se possa pensar, esta coisa de ser realizador é ao contrário. Acho que se calhar é o decreto de amor à função maior que existe, porque é uma angústia tão grande. Tu estás a cargo das decisões todas, seja do silêncio, seja do cartaz que está lá atrás, seja da forma como o ator vai fazer, se entra música, se não entra música, onde é que se põe o plano. É uma angústia tão grande, mas é uma angústia que é um amor-ódio. É uma coisa de amor-ódio, é uma coisa de... Eu tinha em mente que isto funciona desta maneira e, portanto, como é que nós pomos daqui para aqui? Como ator, não. O resultado final dos filmes, dos 4 filmes, porque este último ainda não sei está a ser editado, sim. Dos 4 filmes, corresponderam na íntegra àquilo que tu pensavas inicialmente? Não, assim como nenhum trabalho... Desde o guião? Não, assim como nenhum trabalho que eu tenha feito como ator. Nenhum. Em 27 anos não fiz um único trabalho como ator que tenha sido aquilo que eu achava que devia de ser. E, portanto, a questão não é se nós conseguimos fazer. A questão é como é que nós vamos chegar lá. É o querer chegar lá que reside a essência da função. Não é em chegar lá. Nunca, se tu pensas, cheguei lá, ou era exatamente isto, alguma coisa aconteceu no processo, ou tu estás num sítio, do ponto de vista pessoal, que não é o sítio mais produtivo e saudável para se estar. Há 2 tipos de cinema que toda a gente concorda, que é o cinema de autor e o cinema comercial. Há algum cinema made in Diogo Morgado ou não? Há o cinema do tenta-se fazer muito com muito pouco. Eu espero que não seja sempre assim, mas no estado atual das coisas é um bocadinho assim. É tentar fazer. Portanto, é investimento próprio, é investimento que é. E toda a gente. Ou seja, não tens subsídios do. Não, subsídio não, porque o cinema que eu proponho é um cinema mais mainstream, é um cinema mais comercial. E então? Isso até é bom porque é rentável. Pois isso não é comigo que tens de conversar isso, não é? É quem atribui os subsídios, não é? É com essas pessoas é que tu tens de conversar, mas do ponto de vista histórico e factual, pouco ou nenhum filme comercial, dito comercial no sentido de o que é esta coisa do ser comercial? O que é esta coisa do ser comercial? O ser comercial é ter um filme que de alguma forma comunica com as massas. Eu vou dar um outro exemplo. Eu vou dar um exemplo com outro exemplo, ok? Mais recentemente, porque agora toda a gente está a falar nisto. Rabo de Peixe. Eu acho que a série está incrível. Incrível, ok? Pois que já saíram as vozes da oposição, não é? Ou porque tem muitas asneiras, ou porque eles não têm sotaque,
ou porque o estado da ilha não é reproduzido da forma que devia. O que eu quero dizer com isto é... denigra a população. Denigra a população. O que eu quero dizer com isto é, se fosse exatamente assim, se tivesse todos esses ingredientes, possivelmente não estava no top 10 do mundo inteiro. Ok? Por isso é uma obra de ficção baseada numa realidade. É ficcionada. Não, mas nós estamos a falar no contexto do comercial. Dá-me só um segundo que esta cadeira está comigo. Nesta coisa do comercial. Portanto, para mim o comercial é isto. É tentar perceber que uma história pode ser moldada e contada de forma a tentar abarcar o maior espectro de espectadores. Seja de idades, de géneros, de estratos sociais, de identificação para com o público. Portanto, eu acho que para mim é isso que é injustamente apelidado de cinema comercial. Para mim é um cinema de serventia ao maior número de pessoas, ok? E portanto, nós que não temos esse subsídio, dependemos exclusivamente do filme agradar ao maior número de pessoas. Mas já os pediste ou não? Claro que sim. E o que é que eles nunca dizem? Nunca na vida eu iria falar desse tipo de coisas se não as praticasse. E o facto de seres quem és, conhecido como ator, é um pró ou é um contra? Não me cabe a mim dizer isso. Não faço ideia. Das conversas que tem. Das conversas que eu tenho são conversas como estas que nós estamos a conversar. Não me cabe a mim. Há quem diga que sim, há quem diga que não. É absolutamente subjetivo. É completamente subjetivo. Eu acho que é muito fácil nós, quando não temos as coisas ao nosso jeito, dizermos as coisas que nos dá mais jeito. Verdade. E eu procuro não fazer isso. Eu tenho as minhas teorias com base nos factos, com base no número de filmes que saem, do género de filmes que saem e o número de espectadores que têm. Okay? Este ano, o filme com mais espectadores em Portugal tem 13 mil espectadores. 13 mil espectadores. Filme português. Português. Falar de filme português, ok? É uma vergonha. É uma vergonha, ok? Uma vergonha. E, portanto, eu nunca tive um filme abaixo desse número. Nunca. E, no entanto, se calhar não são filmes nomeados, ou prémios, ou considerados, ou o que quer que seja. Estás a ver? Nem para os prémios Sofia, por exemplo, nunca foste nomeado. Não. Mas também tranquilo com isso, não há problema nenhum. Mas a classe também, se calhar, não te é muito benévola. Não, eu acho que nem sequer reconhecem. Eu acho que nem sequer há um reconhecimento de que nós estamos a tentar fazer coisas. Como assim? Não fazes parte da indústria? Faço parte da indústria e se calhar, eu digo que se calhar não reconhecem porque calculo que não seja, poderá ser uma das hipóteses, mas não vejo a coisa como sendo um problema. Mas isso é elites, são guetos, são o quê? Estás a entrar por um campo que é subjetivo, não é? É subjetivo. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não estou em casa das pessoas a ganda gueto que vocês têm aqui, ganda lobby que vocês... Eu não sei, não é? Portanto, eu só posso especular e não o vou fazer. Especular não é comigo. Isso faz-me lembrar, e que tu também já lá passaste, pelo teatro de revista, certo, que é inacreditavelmente, por muitos, ainda considerado um teatro menor. Como é possível? Nem é considerado teatro por muitos. Nem teatro é. E tive 2 anos. Sim, olha, então ainda mais força me estás a dar. Sim. E é por membros da classe. Sim, sobretudo esse tipo de visão geralmente vem da própria classe, não é do público propriamente dito. E às vezes alguns eruditos, hoje em dia já temos os críticos de Algibeira também espalhados pelos blogs e pela malta que tem podcasts e coisas, que diz umas coisas e pronto, mas com uma propriedade como se fossem influencers. Mas sim, isso é verdade. Mas eu acho que tem muito a ver com esta coisa tuga de nós somos incríveis quando vamos para fora. O que eu quero dizer com isto é quando nós estamos em Portugal, o espírito português faz questão de ser, às vezes, ser mesquinha e de não ser aberto àquilo que é o mundo, não é? E aí não és português? Eu nesse campo não. Mas por outro lado somos um povo de uma resiliência extraordinária, de um altruísmo incrível, de uma garra estonteante e nesse aspecto é o lado que eu me orgulho mais em ser português. É aquele lado em que eu sei que nós somos diferentes dos outros. Mas é isso que, e agora, mal comparado com o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele chegou onde chegou e está onde está porque não pensa português. Achas?
Eu acho que não. Eu acho Não, que ele tem uma visão mundial, tem uma visão global e não tem uma visão madeirense ou portuguesa. Há muita continente. gente que faz do nosso país o nosso país, que pensa exatamente como o Cristiano Ronaldo em português. O que eles fazem, tal como o Cristiano possivelmente faz, é eliminar o lado mau do ser português. Eliminar o lado mau do ser português. Porque se fores falar com os imigrantes, por exemplo, sujeitaram-se e trabalharam tanto ou mais do que qualquer Cristiano Ronaldo nos tempos do Sporting para chegar onde chegaram. Ok? Só que depois ficam por lá e tu não ouves falar deles. Mas é preciso o tal golpe de sorte. Alguém como o Ferguson em Alvalade na inauguração e dizer assim: eu não saio de Lisboa sem levar este rapaz para o meu clube. Sim, mas é mérito. Não é... Eu não Mérito, é sorte. seguramente, mas sorte também. Não acho, Germano, não acho. Eu acho que quando tu projetas, volta. Quando tu trabalhas, volta mais tarde, volta no tempo que for, mas volta. O que acontece é que quando muitas das vezes tu estás próximo a conseguir, é nessa altura que desistes. É quando estás ali no limite do limite, em que uns vão a mais além, que subsidem e conseguem chegar mais além. Eu acredito piamente nisto e todas as pessoas que me cruzo de sucesso, que não sejam em áreas conhecidas, são pessoas que de alguma forma têm uma história similar e semelhante. São pessoas que não desistiram e não desistiram de aprender e não desistiram de tentar ser melhores e numa dada altura, num determinado momento, foram reconhecidos por isso, não é? O Anthony Hopkins só foi estratosférico depois dos 60 anos, ou 50, ou o que era. Com o Silêncio dos Inocentes. Já era um mega ator. Ele teve sempre um problema, é que nasceu na mesma cidade do Richard Burton. E era sempre comparado com ele. E foi preciso o Richard Burton morrer, passado uns anos, para lhe dar o mérito só. Foi sorte o Richard Burton ter morrido. Coitado. Não, foi a altura certa. Era quando tinha que ser. E o teu trabalho em 27 anos achas que tem sido plenamente reconhecido ou não? Eu não penso nisso. Não, Germano. É uma coisa que nem te preocupa. Não me preocupa. Uma vingança, por exemplo. Não me preocupa vingança, nada. Estou a falar da novela. Sim. Não me preocupa. Não penso nisso. Não durmo. Não penso 2 minutos sobre isso. Desta coisa de ser reconhecido. Está no ar, está, e quando acabou. Deixa-me só concluir essa questão do ser reconhecido. Até seria estúpido se eu sempre disse que esta coisa do reconhecimento no público, que sempre foi uma coisa que eu lidei mal, eu de alguma maneira, eu acho que nem saberia como fazer, se de repente houvesse esse reconhecimento todo. Eu nem sabia o que fazer, percebes? Não é da minha... Não sabia gerir isso, porque não está em mim. O que está em mim é... Próximo, o que é que é? O que é que vem? O que é que podemos fazer? Vamos a isto, bora. É para fazer? É. Não faz? Não. Siga. É seguir em frente. Moving. Passar à frente. Tu aos 42 anos olha-se mais para a mente do que para o corpo, ou não? Eu acho que nunca olhei para o corpo. Não, os outros. Se calhar em determinadas alturas da tua fase foste contratado por ter um corpo... E como é que eu vou saber, Germano? Devem ter dito. Não, nunca ninguém. Nunca Se tu me contratasse, dizias-me. Mas nunca. Não, Germano, não. Tu foste contratado pelo talento. Eu sou uma pessoa. E uma pessoa é contratada. Eu não vou perguntar porque é que fui contratado. E, portanto, eu escolho acreditar naquilo que eu trabalho. E o meu trabalho, não trabalho para o corpo, nunca trabalhei para o corpo, nunca trabalhei para o lado físico da minha função. E, portanto, para mim, eu sou contratado por aquilo que faço. E acredito que, da mesma forma que eu tenho este aspecto, haverá muita gente que tem um aspecto, se calhar, até mais aprazível. Ou de facto aprazível. E portanto isso é absolutamente redutor para ambos os sexos, é absolutamente redutor, e acho que hoje em dia não faz sequer sentido falar sobre isso. Quer dizer, não é falar sobre isso, falar sobre isso faz sentido, mas não é uma questão, não deveria ser uma questão, não é uma questão sequer, e para mim nunca foi uma questão. Nunca foi uma questão. Mas tu tens a consciência e sabes que, sobretudo, as atrizes, algumas delas
envelhecem mal e encaram muito mal o aging. Envelhecem mal na cabeça delas. Não, mas metem botox para dizer que as coisas correm Sim, mal, mas isso etc. é a forma não é? como elas estão a lidar com as suas inseguranças e com o seu lado físico. Isso é a forma como elas estão a fazê-lo. Elas sofrem mais do que eles? Não, elas se calhar nota-se mais esse sofrimento. Porque sim, a mulher sempre foi muito mais estigmatizada com a sua aparência física. Não é? O mito da Marilyn Monroe vem daí. E, no entanto, era uma atriz de formação. Não era? E, no entanto... Quase de método, não é? Exato. E, portanto, são estigmas da imagem que o estigma existe, eu não posso negar. Que eu vivo a minha vida em função desse pensamento, não, de todo, nunca o fiz. Portanto, para mim é uma não questão. Mas alguma vez sentiste isso, sobretudo durante, digamos que os primeiros 10, 15 anos de carreira? Não. Obviamente que... eu vou dar este exemplo. Lembras-te do Big Brother? Sim. Certo? Lembras-te do nosso querido primeiro vencedor do Big Zé Brother? Maria. Zé Maria. Pronto. Eu tinha um bar em Santos, que era o segundo ato, ok? Então não me lembro. E o Zé Maria... Foi lá a inauguração. O Zé Maria aparecia, exatamente. O Zé Maria aparecia várias vezes lá. Eu via as mulheres a atirarem-se ao Zé Maria como se fosse o Elvis, ok? E o meu sentido estético diz que o Elvis é um tipo com boa pinta e o Zé Maria é um muito bom rapaz. Não tem a aparência do Elvis, ok? E eu via momentos Elvis à minha frente com o Zé Maria. Portanto, logo aí, uma pessoa fica logo tipo, ok, não é o facto a imagem não conta para nada, a imagem é o que as pessoas projetam, é esta coisa da televisão, é esta coisa é isto, percebes? O conceito de beleza também é uma coisa hoje em dia, teres um dente partido e um sobrolho assim, é que está fixe. Tu tens o Jason Momoa que tem um ar de que saiu das barracas, estás a ver? E é o sex symbol, o maior sex symbol da atualidade, estás a ver? E parece que saiu dali do... Pensei que era o The Rock. O The Rock? Não, o The Rock já foi chão de uvas, pá. Já estou ultrapassado. Amigo, tu já estás noutra. Já estou noutra. Esquece, o The Rock já foi. Agora é o Jason Momoa e para a semana há de ser outro. É isso mesmo. As pessoas são tão Para a descartáveis. semana já é outro. Não, é assim, a velocidade com que tudo é tão... Mas não é... É tão temporário. Eu acho que isso é assustador. Não é, a questão é essa, man. A questão é essa. É que quanto mais tempo nós pensamos que é assustador, menos estamos a perceber-nos que é o que é. É o que é. Tu não tens de trabalhar para viver. Tenho. É a vida as coisas são assim. Tenho. E é da mesma maneira que as coisas são assim. E tenho hoje é um, prazer. amanhã é outro. Antigamente duravam 30 anos. Depois passou a durar 20, depois 10, agora uma semana. E para a semana tu fazes um TikTok e sais desta sala para o topo de um prédio. E cometem-se as maiores loucuras em nome dos likes e dos... Como é que tu encaras essa história das redes sociais? Não encaro. Não encaras, mas tens. Tenho, mas atenção, eu vejo o lado bom. Eu não digo assim, as redes sociais é tudo mau. Mentira, eu não sou dessas pessoas, tipo, baixa as redes sociais. Não. As redes sociais é uma coisa incrível. Para além dos, de bom. Para além dos perfis falsos, não é? Mas isso sempre existiu. Malta a fazer-se passar por outra e aproveitadores e etc. Isso é o lado negativo. Mas o lado positivo das redes sociais é incrível. Tu poderes falar na primeira pessoa para com as pessoas que apreciam o que tu fazes ou o teu trabalho e dizes assim, vou fazer isto, vou fazer aquilo, senti aquilo outro. É a oportunidade de estar a fazer uma entrevista destas sempre que me apetecer. Estás a perceber? E falar diretamente na primeira pessoa. Não ter más interpretações, não ter títulos que não têm nada a ver com a entrevista. Isso é um privilégio absurdo. E eu como espectador, poder gostar muito de um determinado ator, político, filósofo, o que quer que seja, e poder seguir e poder comentar, é um privilégio. Isso é um privilégio muito grande. Agora, a conta peso e medida, não é? Tirar uma foto do pequeno almoço e dizer cá vou para a minha vida e para mim isso é um bocado parvalhão. É um bocado parvalhão. Agora, se tiver uma peça a sair... Sem conteúdo. É conteúdo, mas é um conteúdo... E o tempo que o pessoal fica a ver o pequeno almoço dos outros e a forma como os outros vão para o ginásio e eu fico a sentir mal porque eu também devia ir para o ginásio. Ela vai ao ginásio, eu não vou ao ginásio. As pessoas acham que aquilo é que é a vida.
Aquilo é a vida. Mas Andar isso nos hotéis e nas praias. Projetar a vida é falso. em função dos outros. É falso, mas é que assim, é falso quem projeta, porque a vida dessas pessoas que publicam essas coisas não é assim, e depois é falso quem consome, porque quem consome pensa que aquilo é verdade e não é. Então todos se sentem miseráveis. Todos se sentem miseráveis. Não, quem publica e quem assiste. E tu já tiveste N cenas em que o teu nome foi envolvido nas mais diferentes infâmias. Então todas as semanas recebo pessoas amigas a dizer assim, olha, atenção que esta pessoa está a fazer-se passar por ti, a dizer que quer falar com não sei quem, já houve pessoas a cobrarem dinheiro em meu nome, fundações não sei do quê, portanto estamos a falar de coisas Isso é muito grave. criminosas. Isso é muito okay? grave. Estamos a falar do ponto de vista já levaste algum caso a tribunal, por exemplo? Não, porque quer dizer, para mim, apesar de tudo, é uma coisa alheia a mim, não é? Já me aconteceu, já me lembro o que é que foi, de que entraram em contato com a minha agência a dizer porque nós demos dinheiro à associação aqui, e de repente eu consegui facilmente provar que eu não tinha Desmontar. nada a ver com aquilo. Não me cabe a mim levar essas pessoas ao tribunal. Ou seja, há uma certa incredulidade da parte das pessoas e uma certa ingenuidade também, porque as pessoas nem sequer confirmam se és tu ou não. Convém. Assim, é como o phishing. Sabes o que é o phishing? Sim. Não é? O phishing mandam-se 550 milhões de e-mails. Uma apropriação indevida de... Não, o phishing mandam e-mails 500 mil, não é? E a grande maioria, 90% não abre esse e-mail, não é? Mas os 10% que por acaso estão distraídos e abrem é o suficiente para fazer render o peixe. E portanto é a mesma coisa. Mas isso é assim, isto não é diferente dos charlatões que apareciam nas aldeias a venderem o elixir do amor, ok? Não é diferente. Os métodos é que são. Eu acho que nós ficamos muito. Nós temos uma necessidade de tal forma de ficar chocados com as coisas que não têm razão para haver. Outras há. Há coisas que nós temos que ficar chocados. Temos que ficar chocados como é que no mundo moderno está-se a permitir uma Rússia e uma Ucrânia. Isto não pode existir. No mundo livre não pode existir uma entidade como o Trump a ficar dono de uma das maiores potências do mundo. E isto é grave. Isto temos que falar disto. Temos que combater isto, ok? O direito à igualdade de géneros, a questão da identidade de géneros, tudo isso são coisas que... Tu dás a cara por causas, ou não? Não dá, porque até a nível... Eu dou a minha opinião por causas. A minha cara não dou nada. A nível político, por exemplo, percebemos muito pouco de ti, ou tu reservas isso para a tua esfera privada? Eu reservo para a minha esfera privada, mas sou um cidadão ativo. Cidadão ativo. Que tem a sua claro. Também não vai para as redes sociais. Não vou fazer disso lavagem de roupa suja, não. Se houver alguma coisa que me indigne muito enquanto cidadão, faço que a minha voz se ouça do ponto de vista de um cidadão, como faria se tivesse outra atividade qualquer. Mas tu não és um cidadão comum. Claro que sou. Como assim não sou um cidadão comum? O que é que quer dizer com isso? A tua opinião vale mais... Vale? Vale. Porque tem o peso da tua carreira, da tua experiência. Tem. Valor o quê? Tem. Paga as tuas contas? Não. Então não é valor. És citado? É uma opinião. Se o José Manel, seja lá qual for, disser as coisas mais assertivas... Eu tenho algum cargo político? Não? Aquilo que eu faço... Mas convidaram-te alguma vez para seres mandatário? Sim, convidaram, mas não fiz. A questão é, tenho algum poder para além não seja aquele de expressar a minha opinião? Não tenho. Então o meu voto na matéria é mais uma voz. Agora, claro que pode ser uma voz que é mais ouvida por mais gente, não é? E se tu atribuís valor a isso, sim, eu tenho que concordar contigo que sim, nesse aspecto tem valor, mas tem um valor completamente relativo, não é? Porque... Residual? Eu acho que sim. Eu acho que... como é que eu estou a dizer? Eu acho que há formas de nós conseguirmos fazer a diferença sem ser, como é que eu ia dizer, fazer conteúdo digital. Eu acho que quando uma tragédia acontece, não é? E nós estamos todos a dizer o nosso coração para com as pessoas, não sei do quê, é um enxurral de toda a gente a dizer isso que muitas das vezes acaba por ter um efeito contrário, que é, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer vão olhar para mim porque eu não fiz. Isto é ridículo.
Isto é ridículo. Percebe o que eu quero dizer? Ou seja, és preso por ter com e preso por não ter, por omitires ou transmitires uma opinião. Transmitires uma opinião. Portanto, não a transmites, mas a pessoa não fez nada por estar contra. Tá. Ou tem medo de se comprometer. Exato. Portanto, hoje em dia, esta coisa da liberdade de expressão é muito complexa, é muito complicada com a questão das redes sociais. Portanto, se tu não achares como eu acho, que a minha opinião é uma opinião cujo valor tem um impacto muito reduzido, tu de repente deixas de poder viver. Porque tens medo de a dar, ou de falar, ou de dizer. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eu volto aí porque foi aí que tu também, parte da tua vida passou. Eles não têm medo de dar a cara pelo Partido Republicano ou pelo Partido Democrata. Alguns não têm, mas muitos têm. Muitos têm. Porque podem perder o emprego? Há muitos republicanos, por exemplo, que a maior parte da área artística em Los Angeles é democrata. E há muitos republicanos no meio que não dizem que isso são. Porque têm medo de represálias, de alguma forma de haver... o tipo não é dos nossos, vá. Mas isso não é diferente de quando da perseguição que havia aos judeus que trabalharam... Ou ao macartismo? Exatamente. Portanto, são tudo coisas que vão mudando ao longo dos tempos, mas é tudo a mesma traça humana. É os nossos medos a entrar em ação, é a nossa xenofobia a entrar em ação, é a nossa limitação ideológica a entrar em ação, é a nossa inveja a entrar em ação. Quando nós começamos a desconstruir tudo aquilo que hoje em dia é o que está na berra, de tudo, não é? Das redes sociais, dos fake news, das identidades de género, tudo isso, são ciclos novos das mesmas coisas que nos apoquentam, das mesmas coisas que nos desejamos, dos mesmos sonhos, das mesmas aspirações. Eu acho que são ciclos novos dos mesmos assuntos e dos mesmos temas. Olha, os americanos são conhecidos por serem super pragmáticos. Eu vi na íntegra a série que tu fizeste, o The Messengers, e estava expectante numa segunda temporada, mas tanto quanto sei, ainda não tinhas acabado a primeira, já não havia segunda. O que é que aconteceu? Não, nós acabámos a primeira. Acabaram a primeira, mas havia realmente uma possibilidade. Havia uma possibilidade da segunda. O que é que aconteceu? Não... Acho que foi duas coisas. Foi a expectativa que havia em relação a... Lá está, a expectativa. Estás a ver, meu caro amigo? A expectativa que havia em relação à série e efetivamente, se calhar, as audiências. Que a CBS esperava que fossem diferentes, que fossem outros números. E, portanto, na grelha daquilo que eles programaram, fizeram um refrescamento da grelha e acharam que essa série era para descartar. Mas isso é o pão nosso de cada dia. O melhor exemplo que eu posso dar disto é: eu entrei no final da segunda temporada do CSI Cyber. E quem é que era a protagonista do CSI Cyber? Patrícia Arquette. No ano em que ela ganha o Oscar com o Boyhood, ela estávamos a filmar o CSI Cyber, ok? E eu assino o contrato para X de episódios e para ficar no elenco fixo da terceira temporada. Okay? Eu pensei, eu cá com os meus botões. Está feito. Isto vai correr bem, porque sou muito bem tratado. Ted Danson. Só pode, quer dizer, ela venceu o Oscar de melhor atriz. Está com uma série como o CSI. O Ted Danson é um ator consagradíssimo. Desde o Cheers. Não há pão para malucos. Está feito. No próximo ano. Aliás, havia convites a surgir que eu disse que não. Porque aquilo era certo. Aquilo era certo como o destino. Quer dizer, não era... eu não podia aceitar quando eu sabia que não ia acontecer. Estás a ver? Sai em fevereiro as Upfronts, que é onde eles anunciam as novas séries. CSI Cyber cancelado. Como é que explicas isto? Como é que explicas isto? Não houve, da parte da estação ou da produção, não vos informaram? Zero. Sabes o que é Patrícia Arquette? Isso é assustador. Sabes o que é Patrícia Arquette e Ted Danson trocarem mensagens do género what the fuck? What the fuck? Ok? Percebes porque é que eu te digo que nós não valemos nada? E foi na hora. É o que eles acharam. É o que eles acharam. Pensavas que a tua carreira nos Estados Unidos iria prolongar-se um bocadinho mais do que aquilo que aconteceu? Não, a minha carreira nos Estados Unidos é a carreira que eu fiz, que eu construí. Quantos anos? Eu fiz há 2 anos fiz um filme para a Sony com o Jeffrey D. Morgan, o Unholy, para a Sony Pictures, com o Sam Raimi a produzir. O que eu quero dizer com isto o rapazinho do Walking Dead.
Sim, o rapazinho. O Negan do Walking Dead, sim. Muito mau, muito mau. Mas o que eu quero dizer com isto é... Diga. Negan. O que eu quero dizer com isto é, eu tive 3 anos a viver nos Estados Unidos e vim-me embora porque quis. Porque quis. Eu não quero mais aquilo. Eu não quero mais o sistema americano, ok? Porquê? Porque não me identifico. Uma coisa é nós não sabermos. Outra coisa é nós sabermos, ok? Eu corri os Estados Unidos todo les a les a promover as mais diversas coisas. Tinha entourage de 7 pessoas, com publicists, com commercials, com producers, com não sei o quê. Aquilo que eu vejo agora, por exemplo, a Daniel Melchior a fazer, eu fiz, ok? Não naquele projeto, mas noutro. E, portanto, eu sei que eu não me encaixo naquilo. Eu não me encaixo naquilo, Germano. Aquele Star System é algo que a mim não existe para mim. Mas é engraçado, tu deitas fora, entre aspas, naturalmente, entendo isto como uma metáfora. Tu deitas fora uma oportunidade que tanta gente gostaria de agarrar. Porque se calhar não a teve. Ou porque não o conhece. Porque não conhece. Porque tendo e conhecendo, não é para todos. Não é para todos. Malta, não é para todos mesmo. Os grandes que estão lá, a grande maioria, tu deixas de ouvir falar deles, não é porque eles deixaram de ter trabalho. É porque escolheram sair. Porque isto é uma realidade que muita gente não fala. É a nossa pequenez que diz assim: coitado, já não o vejo há tanto tempo. O que é feito dele? Nunca mais teve trabalho. É ao contrário. Muitas das vezes é ao contrário. Aquela gente já ganhou dinheiro suficiente para não ter que fazer. Eles não fazem porque não querem. Para não fazer fretes. Porque há muita coisa que envolve o Star System nos Estados Unidos e em Portugal também. Ok? Temos Star System? Eu acho que a nossa pequenez, sim. Eu acho que a nossa pequenez temos o sistema como está a funcionar, o modus operandi, a coisa como ela está, as pessoas que estão a trabalhar na indústria. Existe. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Acaba por ser a mesma coisa. Mas quando, sei lá, coisas como eu ir a uma entrevista qualquer e de repente o produtor fazer-me sentir mal porque cheguei ao Good Morning America para ser entrevistado e vinha a produtora lançada a dizer assim: então estão aqui as perguntas. Produtor do programa. Estão aqui as perguntas para o Diogo ler. E eu dizia, mas eu não quero saber das perguntas. E rirem-se na minha cara de e a virarem-se para a minha publicist a dizer assim: can you please explain him how this works? Tipo, este tipo de condescendência de tipo, tu estás a começar agora aqui, mas percebes que... E a minha margem solense vem ao de cima e disse: I know exactly how this fucking thing works. I don't need the questions. Não tens meias palavras. Não tenho, não. E portanto é aí que eu começo a perceber que eu não encaixo no sistema. Ou seja, que há uma certa... Diogo, tudo aquilo, por exemplo, com a ópera ou com outros convidados, com outros programas... Com a ópera, por exemplo... Tudo combinado? Não. Tudo combinado. Com a ópera não sei, porque, por exemplo, claro que eu, quando chega à ópera já tinha feito já tinha havido uma série de eventos deste género que fizeram com que ninguém chegou-se ao pé de mim para me perguntar o que é que a ópera ia perguntar. E a ópera não é mulher sequer para ter que anunciar o que é que vai perguntar. Estás a perceber o que eu quero dizer? Portanto, não aconteceu. Ela é dona do programa também. Foi super fluido como deve ser. Como estamos aqui a falar. Mas este tipo de coisas, o coisa de as general meetings, que é tipo, tu teres que ir a uma meeting para falar, para te apresentares ou para seres apresentada a um tipo que é ligado com não sei o quê. Aquilo é o pão nosso de cada dia do Star System, que todos os atores de topo fazem. General meetings para aqui, general meetings para a esquerda. Eu sair de manhã de casa sem noção de general meeting, o que é que eu vou fazer? Olá, e tu basicamente vais-te vender a ti próprio e a tua personalidade e o que é que tu és, na esperança que a outra pessoa goste de ti. Isto para mim é bizarro, estás a ver? Eu prefiro 1000 vezes. Há um casting, ok? O papel é este. E eu vou. E eu percebi que tu podes ter essa via, que é a via que eu hoje tenho, mas se eu tenho essa via, posso tê-la lá ou posso tê-la cá.
percebes? Posso tê-la cá, porque hoje em dia a grande maioria, principalmente depois da pandemia, tudo é self-tapes, mesmo que tu estejas a viver em Los Angeles, praticamente tens que mandar um vídeo, e portanto é absolutamente indiferente estar lá ou estar cá. A diferença que não é de estar cá e estar lá é essas ditas journal meetings, os eventos, as reuniões, as festas não sei do quê, na casa não sei o quê. Eu tive convites para festas, malta super conhecida, mas eu vou lá fazer o quê? Se eu em Portugal não vou a essas festas, a nenhuma festa... Mas não é assim que o sistema funciona? Sim, mas não é assim que eu funciono. Eu sou um ator. Eu não sou uma pessoa que as pessoas tenham que gostar. Mas fechaste as portas? Eu não fechei portas nenhumas. Manda-me um casting, eu faço. Posso ficar ou não. Aliás, lembro-me, estava em tua casa às 3, 4 da manhã devido à diferença horária com Los Angeles e tu estavas a fazer castings. Tranquilo. Normais. E isso dá-me prazer. Dá-me prazer. O casting em si dá-me prazer, sabes? Que é do género, ok, a proposta é esta, como é que eu chego lá, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. E isto dá-me gozo. E isto é o meu trabalho. Agora, ir a uma festa porque está não sei quem e está cheio de sorrisos e de charminho barroco para que as pessoas gostem de mim, não é a minha essência, não sou eu. Até me apetece dizer uma asneira, meu. Tu não tens que ser persona também, não tens que fingir. Tu tens, eu não. Persona para quê? Persona de quê? Tu achas que eu estou aqui à tua frente e estou a fingir alguma coisa? Não! Então eu não tenho que ser persona mas de eu nada. Eu não te vou contratar. Eu não tenho que ser persona de nada. Eu sou apenas um grande teu amigo, mas nada. Exatamente, e nós não estamos a ter uma boa conversa. E vai haver milhares de pessoas que vão ver, percebemos nós. Sim. E as coisas não acontecem na mesma. Acontecem tal e qual. Eu não tenho que estar aqui na esperança que as pessoas gostem de mim. Eu espero que sim, porque eu considero uma pessoa boa. E tu em Portugal ainda vais aos castings ou és escolhido diretamente? Não, em Portugal há telefonemas e coisas que se mandam e nós lemos e conversamos um bocadinho sobre isso e depois em conjunto percebe-se se é algo produtivo para os dois lados. Tu entras nas novelas para aí uma vez por ano? Uma vez em 2 anos, nem isso. 2 em 2 anos. Pois, porquê é que não tens uma carreira mais regular? Não quero. Porque não queres? Não quero. Na televisão já sabem que eu não faço 2 novelas seguidas, jamais. Não farei. Não vai acontecer. Não, desde sempre. És independente da estação? Completamente, sim. Fui durante muitos anos contratado da SIC, até ao momento em que deixei de o ser, também por opção minha, por uma questão de liberdade. Por isso é que depois deixaste de apresentar os Globos de Ouro? Também, outras coisas, sim. Mas, ou seja, eu mesmo na SIC, a minha relação com a SIC foi sempre incrível. Eu gostei muito do tempo que cresci, que desenvolvi na SIC e nós tivemos em variedíssimas situações juntos. Mas chegou ali uma altura em que eu senti que esse dito contrato já não estava a respirar da mesma forma que respirava e portanto foi do meu lado que surgiu a proposta de o terminar. Portanto, até aí tens a prova de que não é um cheque ao fim do mês que me faz acordar bem de manhã. Ou seja, estás na TVI e de repente podes ir para uma série. Porque eu não estou na TVI. Eu não estou na TVI, eu não estou em lado nenhum. Não, estás. Eu estou no ar. O teu produto. O que eu faço, o que eu fiz, a última coisa que eu fiz em televisão está neste momento no ar na TVI, que é a telenovela Para Sempre. Era aí que eu queria. Exatamente. E tenho uma relação próxima com a TVI. Mais próxima neste momento. Mas se fizeres um atentado, vais para a RTP. Sim. Para a RTP só fazes atentados. Não, não, o atentado não fiz. Eu não fiz o atentado. Então, como é que se chama? Eu fiz a espia. A espia, peço desculpa. Eu fiz a espia, depois fiz uma outra série. Eu estava a confundir porque são ambas passadas no mesmo período. Yeah. E depois fiz outra série que também ainda não saiu. Conta-me. A Fernão Lopes, chama-se Fernão Lopes. Boa. Mas não sei, não posso falar mais porque há 2 anos que está para sair, portanto não faço ideia. Às vezes também não compreendo porque exatamente. Como é que episódios gravados do ano 2020, há 3 anos do Conta-me Como Foi, só agora é que estão a ser transmitidos. Pronto. Mas isso sou eu, como espectador, sim, que me interrogo o porquê desta. O porquê, exato. Meu querido Diogo, estamos quase a terminar. Deixa-me só perguntar se eu te dissesse a estação da minha vida foi dos produtos mais engraçados e mais prazerosos que tu fizeste até hoje ou não? A estação da minha vida foi um projeto na RTP que eu gostei bastante. Gostei mesmo muito de fazer. E era uma coisa muito leve, muito solta, que falava de uma estação de comboios que ia fechar. Parece assim uma coisa que não tem história, não é? Parece uma coisa que não tem história, mas o Seinfeld também não tinha história.
E acontecia maravilhosamente bem. Mas foi uma série. Mas eu tenho o privilégio de ter tido alguns trabalhos que me deram muito, muito, muito prazer. Dá-me alguns exemplos que é para nós eu percebermos. fui estupidamente feliz a fazer Malucos do Riso. Fui estupidamente feliz a fazer Malucos do Riso. Que as pessoas não se lembram que passaste por lá. Sim. Se calhar. 2 anos ainda. Pois as pessoas se calhar só se lembram do Camacho, os mais Ferrão. icónicos, e ainda bem que o é, ainda bem que assim o é. Mas fui estupidamente feliz a fazer A Vingança, uma telenovela para a SIC. Eu tive... Fizeste os Batanetes, ou não? Não, nos Batanetes não cheguei. Mas Mas fiz uma coisa chamada O Prédio do Vasco. O Prédio do Vasco. Para a TVI, yeah. Mas há assim uns trabalhos que me orgulho bastante. E de todos é possível, em 27 anos de atividade, sublinhares e destacares um, ou seria injusto para os demais? Destacar um, não sei, eu acho que se calhar como a maior parte das pessoas me conheceu mais até por causa das novelas, eu posso dizer que a Vingança é algo que eu tenho Produzido pela Teresa Guilherme. Produzido pela Teresa Guilherme, é algo que eu tenho como referência daquilo que um formato, muitas das vezes mal amado, como o formato da telenovela, pode ser algo intenso e extremamente bem feito e muito, muito intenso e ainda hoje há muitas pessoas na rua, especialmente homens, que não viam telenovela e que me abordam acerca desse mesmo projeto. Também era uma coisa mais... Também tinha um cariz masculino também bastante forte, mas não diria que é o mais, mas é assim, falando para o público português que me conhece assim. Um dos, sim. Se eu te chamar Miguel Soares, boa. Das conta? Não, se calhar não. As pessoas não sabem que é o teu middle name. Sim. Não. Vem lá no bilhete de identidade. Vem no bilhete de identidade e pouco mais. Mas continuas a ser o Diogo primeiro e o Morgado depois? Sim. Quem é o Diogo Morgado? Quem é o Diogo Morgado? Essa pergunta, sim, lá está, é o puto da Margem Sul que faz o melhor que pode. Eu nem pergunto o que é que dizem os teus olhos. Não perguntes isso, que essa pergunta do que é o Diogo Morgado já é a tua versão do que é que dizem os teus olhos. Olha, muito obrigado. Gostei, adorei estar aqui contigo. Realmente há muitos anos que devia termos atualizado e se calhar daqui a uns 30 anos voltamos. Seja mais cedo. Ou se calhar mais cedo. Mais cedo que isso. E que os projetos e que este teu novo filme que seja um grande sucesso. E que seja uma razão para voltarmos. Exatamente, nunca se sabe. Contigo e com o teu irmão, que é o Pedro, que é produtor. É companheiro, é argumentista, é companheiro de vida. É companheiro de vida, com certeza. Obrigado, Diogo. Até à próxima. Obrigado, obrigado.